nunca vou incentivar o divórcio, sabe? Mesmo sendo cristã. Agora, tem algumas situações que realmente o divórcio ele tem que acontecer. Deus não criou nenhum homem, nenhuma mulher para viver esse tipo de relação. Agora, as pessoas mais fortes que eu conheço são aquelas que passaram as maiores dores. Porque o sucesso de uma casa depende do homem. O homem é o cabeça. O homem é o líder. Então, imagina um corpo sem a cabeça. É verdade. Imagina a mulher que querendo dar conta se a cabeça não tem direção. Sabe o que o homem espera de uma mulher? Paz. O que a mulher espera de um homem? Segurança. Segurança. Você quer ter uma mulher maravilhosa do seu lado? Você quer ter uma mulher princesa do seu lado? Dê segurança pra ela. Vem aqui pras mulheres, por quê? Assim, né? Puxar a orelha das mulheres pra não achar que é só... porque você tá falando... Obrigado. Obrigado. A mulher, ela pode enaltecer o homem como ela pode destruir, se ela quiser. O poder tá na mão dela, porque ela é influenciadora. Se eu não tenho Deus na minha vida, eu vou ser a mulher tola. Eu vou ser essa mulher que egoísta, que olha só pra mim, que olha só pras minhas vontades, que não serve, que não tá ali para ser um canal de vida aqui na Terra. Então, a mulher, ela precisa, ela necessita dessa verticalização, senão ela vai cair pro caos. Muito bem, meus queridos, bem-vindos a um episódio mais do nosso programa Só Vai Podcast. E diria eu que uma temporada nova. Estamos com tudo novo para recomeçar e dessa vez, no dia de hoje, vamos recomeçar com uma presença ilustre e especial. É isso ou não é, Douglas? É isso mesmo, Michel. Hoje nós temos aqui Ana Luquini, direto de Paris. Vamos falar tudo e sobre tudo. Vai ser bacana, né não, Ana? Apresenta aí, Ana. Agradecer a presença, agradecer Michel, agradecer Douglas, todo mundo. Fui muito bem recebida aqui na Espanha. A gente fez um evento maravilhoso e fui hoje, passeei, conheci a Sagrada Família. Barcelona é lindo, vou ter que voltar mais vezes. E para mim é uma honra poder estar aqui no Só Vai podcast. Glória a Deus, esse podcast que vai crescer. Presença ilustre. É isso aí, Ana. O que você achou do evento de ontem, Ana? Quando a gente obedece, existe poder na obediência. Quando a gente faz algo com o coração alinhado com aquilo que Deus quer, você realmente obedece. E muitas vezes, com fé, sem ver o caminho todo, sem ver o chão, você fala, vamos fazer, as portas se abrem e as coisas começam a acontecer. O evento de ontem foi mais uma manifestação da glória de Deus sobre nossas vidas. A gente programou uma coisa e Deus nos surpreendeu ainda mais. Foi um evento onde tinham que estar as pessoas que eram para estar lá. A gente viu um derramado do Espírito Santo nesse evento. Muitas surpresas antes do evento e, inclusive, no evento. E eu acho que quem mais aprendeu naquele evento fomos nós. Claro. A gente aprendeu muito ali naqueles dias, aumentou mais a nossa fé, aumentou mais a nossa intimidade com Deus. Parece que deu mais injeção de ânimo para a gente continuar fazendo mais eventos, continuar trazendo a palavra de Deus, continuar falando com mais pessoas. Então foi incrível, só agradecer mesmo a todo mundo aqui da Espanha, a equipe maravilhosa, o Michel, acho que o Rafa, né? Todo mundo que estava junto Joseias. Com você. Da equipe de vocês, fizeram um evento maravilhoso, num lugar incrível, uma organização impecável e foi entregue até mais do que a gente poderia imaginar, porque tivemos uma presença que não estava nos nossos planos, mas estava nos planos de Deus. Bom, antes... A minha pergunta daí para frente é a seguinte: o que nos espera o futuro, Ana? Exatamente. Ana e Douglas, porque o Douglas também foi uma peça importante do evento. Completando isso aí, vou só pegar aqui já o gancho. Vou agradecer ao Dani Alves, ao Tony, ao Bruno e a nossa equipe. Joseias, o John, o Rafa, Michel, que fizeram acontecer, né? Você falou ontem, já no final do evento, ele falou algo que... No final não, perdão. No começo, quando nós estávamos na sala... Douglas falou algo que a mim me chamou muita atenção. Ele deu aquele exemplo bíblico dos amigos levando o paralítico até Jesus. Cara, é incrível como uma amizade ela abre portas. É algo incrível. Exatamente. Foi um exemplo maravilhoso. Eu acho que foi a essência, né? Foi a essência do evento. Na Bíblia fala que tem amigos que são mais chegados que irmãos. Provérbios 17:17. E a gente não, exatamente, a gente não pode negligenciar isso, porque Deus apresenta as pessoas que estão alinhadas com um propósito, e quando você se conecta com alguém que está no mesmo propósito que o seu, não tem como aquilo não explodir.
Não tem como aquilo não começar a acontecer. Porque ninguém faz nada grande sozinho. A gente precisa de pessoas do nosso lado. Então eu falo, quando Deus quer abençoar alguém, Ele não te dá coisas, Ele te apresenta pessoas. Ele traz pessoas que estão alinhadas no mesmo propósito para poder fazer com que aquilo que nasceu no seu coração se torne uma realidade. Uau. E aí uma das coisas principais para quando você vai andar com pessoas, tá lá em Gênesis, na Torre de Babel. Quando as pessoas queriam, né, construir uma torre, os homens queriam construir uma torre para alcançar o céu. E aí o Senhor do céu, ele viu aquilo acontecendo. E na palavra de Deus diz que o Senhor desceu do céu. Né, assim, foi algo impressionante. Ele desceu. E por que ele desceu? Porque ele disse que eles estão em unidade e linguagem. E da maneira como eles estão falando, todo mundo olhando para o mesmo lugar, nada mais será impossível para eles. Uau. E isso é o maior código que a gente pega na Bíblia. Se vocês estiverem em unidade e linguagem, nada mais é impossível para vocês. E uma coisa muito interessante, Ana, ontem a maneira de pescar as pessoas foi o empreendedorismo. Mas nós sempre caímos em Jesus, cara. É verdade. Ou seja, pescamos, usamos a rede, mas na verdade o ponto principal sempre acaba vindo sobre Jesus. É que na verdade todo tema que a gente aborda, seja empreendedorismo, seja finanças, seja familiar, é que tem Deus. Não é que a gente coloca Deus em tudo, é que não tem jeito de tirar Deus de nada. Essa frase eu conheço. Então assim, é surpreendente que quando você anda num propósito, que você anda num caminhar, você vê Deus em tudo, em todo lugar, em todos os momentos. Exatamente. Mas eu quero voltar lá. O que nos prepara? Boa. Que nos prepara o futuro. Eu falei que esse evento foi uma semente. Inclusive, eu falei da semente, o Douglas falou da semente, o Dani Alves chegou até a gente e falou da semente, e isso assim, sem ninguém conversar um com o outro. Então a gente viu que realmente o evento de ontem foi uma semente que foi plantada e que dará incontáveis frutos. Então ontem foi só um ensaio, acho que foi o pontapé, foi o começo de um grande movimento que vai começar aqui em Barcelona. Não só em Barcelona, acredito que na Espanha e também na Europa toda. E quando o Douglas convidou a gente para estar vindo aqui, a gente já faz esse movimento lá em Paris, inclusive o Douglas foi, né, em alguns eventos nossos lá. E eu falei, Douglas, Ana, tem que levar isso para Barcelona, tem que levar esse movimento para lá, as pessoas estão precisando. Então vamos marcar um evento, né? Vamos marcar um evento lá para ser o start. Por isso a semente. Por isso o evento de ontem só foi assim, o início daquilo que a gente vai construir. E aí o que eu acredito, que, como diz até o Tommy, né, é o primeiro de mais de 1000 eventos que vão ser feitos. Ele profetizou isso para a vida do Douglas, são 1000 eventos. Então vai vir muito movimento daqui para frente, movimento para homens, movimento para mulheres, movimento para casais, né, em relacionamento. Então a gente vai levantar homens e mulheres fortes. Porque não adianta a gente falar também de empreendedorismo, falar de dinheiro se a base não está bem formada. Nenhum sucesso profissional vale o fracasso de uma família. O homem pode fazer dinheiro, o homem pode crescer financeiramente, mas se a família dele está destruída, falta alguma coisa. A mulher também. Então, a base de tudo, primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, família. Terceiro lugar, o seu propósito, o seu trabalho. Deus nunca vai fazer você cumprir um propósito que prejudique a sua família, que deixe a família de lado. Por quê? Porque a nossa família é o nosso primeiro ministério. É a base de tudo. E foi isso que mais conectou a gente com o Douglas, né? Quando o Douglas foi, a gente fez um evento lá em Paris. E o evento nem era sobre família, mas nós falamos só sobre família. E eu falei, deve ter Deus aqui, o Espírito Santo deve estar aqui, conduzindo a gente para esse assunto. E ele falou, Ana, então o assunto é esse mesmo, né? Vamos começar a falar para casais, falar para homens e mulheres, porque o que o inimigo mais quer hoje? Destruir as famílias. É isso que ele quer. Por quê? Porque se eu destruo uma família, eu enfraqueço o ser humano. E se eu enfraqueço o ser humano, ele vira uma marionete nas minhas mãos. E eu faço o que eu quero com ele. Porque ele fica fraco nas suas emoções. Então eu consigo manipular, eu consigo dominar. Vai ser um ser humano que ele vai se inclinar para as vontades carnais, para os vícios, né, para as coisas do mundo, porque ele não vai ter força emocional e nem espiritual para poder enfrentar os desafios que tem no mundo. Ele está fraco, ele está doente, ele está com problemas de rejeição, de traição, de abandono. As emoções estão totalmente destilhaçadas. Então ele vira uma presa fácil
para o inimigo. E se você olhar, a maioria das pessoas que têm problemas hoje vieram de famílias disfuncionais. Vieram de famílias que tiveram problemas, pais separados, não tiveram estrutura, não tiveram amor, pai e mãe não pegaram no colo, né, não foram validadas, não foram vistas. E aí tem adultos que não têm um caráter forjado, adultos que têm esse vazio, adultos que não têm uma postura, não sabem ser homens, não sabem como ser mulher, porque não foi formado. A formação vem da base, a base é a família. Então, o que a gente vai trazer muito para cá? Essa consciência, sabe? Porque, em primeiro lugar, Deus. A gente pode falar de empresas, pode falar de empreendedorismo, pode falar de tudo, mas não tem como o Michel diz, fugir de Deus. A gente pode falar assim, é porque muitas vezes a gente fala o que eles querem ouvir e entrega o que eles precisam. Então, nós vamos falar o que eles querem. Todo mundo quer o quê? Fazer dinheiro. Todo mundo que acorda, abre os olhos, a primeira coisa que a pessoa quer... É uma estratégia que usa, né? Fazer uma dinheiro. Estratégia. Então, se você falar do dinheiro, as pessoas vão. Só Mas que quando chega lá... encontra outra... Por quê? Porque o dinheiro é só fruto. Eu preciso da semente. Claro. Não tem como eu ter fruto sem semente. Isso é da natureza. Eu preciso... A semente, eu preciso prosperar. É como se pensa numa árvore. A semente é a sabedoria. O tronco da árvore é a prosperidade. E depois vem os frutos. Então, o fruto é só a consequência. Antes de falar de fruto, vamos vamos no início. Vamos plantar a semente. E para essa semente dar fruto, o terreno tem que estar adubado, o terreno tem que estar fértil. Então, não adianta a gente jogar sementes poderosas para as pessoas se o terreno delas está cheio de trauma, de dores, está cheio de problemas, de crenças de não merecimento, de identidade mal forjada. Você joga a semente, mas ela não frutifica, ela não rompe, ela não prospera, porque tem que cuidar do terreno, tem que adubar aquela terra. E esse é o processo. Por isso que a maioria chega... Tem pessoas que, inclusive, são cristãs. Com certeza. Que vão na igreja e não prosperam. Claro. Que seguem a Cristo, que leem a Bíblia e não conseguem romper. Vivem numa escassez, vivem na falta. O que está faltando, né, para essas pessoas? Exatamente arrumar o adubo, arrumar o terreno. Entrando nesse tema que, para mim, diria eu que é super atual, que é o tema da família, sobretudo na Europa, onde nós estamos vendo uma degradação da família. Uma pergunta que eu acho que é clave e ela vem de encontro a essa conversa. Qual é o dever do homem e qual é o dever da mulher em um relacionamento para criar uma boa base para uma boa família e para uma boa sociedade? Uau! Eu falo que na palavra de Deus diz que o povo padece por falta de conhecimento. E a gente não foi ensinado, nós mulheres, a sermos mulheres, e os homens também, a maioria, não foi ensinados a serem homens. A gente vem de padrões culturais, de pessoas que também não foram forjadas, que também não sabiam. Então a gente vai só seguindo crenças, seguindo padrões. E a gente vê numa sociedade, na sociedade nossa hoje, que está doente, que tem muitos movimentos ideológicos que desestruturaram a mulher e, consequentemente, a família e o homem. O movimento feminista é um deles. Inclusive, hoje eu moro na França, e a França foi o berço do feminismo, né, através de Simone de Beauvoir. Em 1960 foi a segunda onda do feminismo, e ela já veio distorcendo todo o papel da mulher. E dali começou, né, as famílias começaram a ser desestruturadas, os valores começaram a ser distorcidos. Então, a gente precisa trazer consciência. Eu não consigo curar algo que eu não tenho consciência ainda. Então, primeira coisa, trazer entendimento. O povo está se perdendo por falta de conhecimento. Primeira coisa, qual que é o papel do homem, qual é o papel da mulher, e sempre com base bíblica. Sempre olhando na palavra de Deus. O papel do homem é ser líder, provedor e protetor da sua casa. Ele é o sacerdote do seu lar. O papel da mulher é nutrir, é acolher, é gerir, é gestar, é dar base emocional, é transformar tudo que ela toca. A mulher é uma multiplicadora. Tudo que chega na mulher, ela multiplica e devolve melhor para o mundo. Eu falo que nós, mulheres, somos a mais bela criação de Deus, né? Deus criou tudo e, por último, criou a mulher. E Ele deixou em nós, mulheres, o poder de criar, de gerar vida, não só do nosso útero, mas daquilo que chega até nós. Então, a mulher, ela é essa alma dos lugares, a mulher muda a atmosfera dos lugares, né? A mulher, ela carrega algo que é divino. Nós, mulheres, temos um chamado para o alto. Nós viemos aqui na terra revelar a face do amor de Deus,
revelar Deus para as pessoas. Tanto que na Trindade a mulher representa o Espírito Santo. Então somos aquela que aconselha, somos a ajudadora idônea, aquela que carrega uma sabedoria, uma intuição que muitas vezes o homem não tem. Se os homens, aqui eu vou falar para os homens, se os homens escutassem mais as suas esposas, vocês estariam muito mais prósperos do que vocês estão hoje. Se vocês tivessem menos orgulho e ouvissem mais a mulher que está do lado de vocês, vocês iam crescer muito mais. Eu falo para todos os relacionamentos, porque o homem, muitas vezes, ele, pelo orgulho, pelo ego, ele não escuta a mulher. E mulher é boca de Deus. Mulher fala aquilo que, às vezes, o homem está orando, aí Deus usa a mulher para falar algo que o homem está precisando e ele não ouve as suas esposas. O papel nosso é justamente esse, de ser essa ajudadora, essa aconselhadora. Eu vou te dar um conselho, eu vou te mostrar ali um lugar que é bom você ir, ou que não é bom também. A mulher também sente, fala, não é legal essa amizade. Isso aqui talvez não vai dar certo. E se o homem ouvisse mais as mulheres, o Ana, casamento estaria diferente. eu pegando esse gancho seu, eu lembro que a minha avó, ela já tinha aí seu torno de 50 anos de casado. E a minha avó, um dia eu conversando com ela, e eu perguntei ela, né? Falei assim, ô vó, como que a senhora consegue estar tanto tempo casada? E aí ela me explicando, né? Porque o normal hoje, casamento não tá durando 3 anos. Tá É muito assim, superficial. tá superficial. O cara casa e daqui a pouco já troca de Tá muito esposa. descartável também. E aí, eu conversando com ela, não, vó, um papo ali de neto pra, né? E ela falou assim, não, meu filho, é porque no meu tempo, quando as coisas quebrava, a gente colava, né? Quando quebrava uma caneca, quando quebrava uma vasilha de barro, a gente pegava o super bonde, vinha colando e restaurava de novo e continuava usando. Hoje em dia, o que estão fazendo é, quando quebra, joga fora e compra outro. E aquilo não entendia muito, né? Então, o que ela estava dizendo é que sempre ela estava restaurando o casamento dela. E pegando esse gancho, Ana, desse aprendizado que eu tive ali com minha avó, hoje a gente vê o casamento ele superficial. Mas o problema não é que ele está só fora no mundo. É que ele entrou para dentro das igrejas também. Porque está normalizando, até dentro da igreja, trocar. Você troca e não passa nada, você muda de igreja e continua ali. E outra coisa, falando sobre esse tema superficial, né? E outra coisa sobre o papel do homem e da mulher, que você fala muito, que a mulher, o homem, se ele escutasse. E o homem, nesse caso, como ele já tem essa pressão, né? Porque ele ali é o provedor, ele é parece que o homem ele é feito de ferro, né? E aí a gente vai na palavra que se usa muito, fala assim, mas a mulher sábia edifica a sua casa. Aí fica essa briga, né? Mas você é o provedor, mas a mulher é que edifica, mas e aí? Mas são papéis diferentes, né? O homem e a mulher, eles têm o mesmo valor perante a Deus, mas características diferentes, papéis diferentes. O homem, pensa como se fosse um guarda-chuva, né? Então tem um guarda-chuva aqui, que é o homem, debaixo do guarda-chuva do homem tem a mulher, debaixo do guarda-chuva da mulher tem os filhos. E quem olha os homens? Quem está acima do homem? Deus. Por isso ele é o sacerdote do lar. Por isso, dentro de uma casa, o homem tem que orar mais do que a mulher. O homem tem que buscar a Deus. O homem, pensa uma casa com um telhado cheio de buraco. Se você que é o protetor dessa casa, se você que é quem está vindo acima, está cheio de buraco, está deixando o inimigo entrar, não está protegendo, não está guardando, não está orando, não está sendo o sacerdote da sua casa, dentro da casa as coisas começam a desandar. A mulher sábia edifica a sua casa, por quê? Porque a mulher, ela que comanda o humor da sua casa, a mulher é a alma da casa, a mulher transforma a casa em um lar, como ela pode transformar também num local terrível. A mulher, ela tem o poder de transformar. Pensa o seguinte, numa casa, o homem não transforma a casa em um lar, a mulher transforma. A mulher transforma comida e alimento. A mulher transforma uma semente num filho. A mulher transforma, ela tem o poder de tudo que chega até ela transformar para melhor e devolver para o mundo. Só que, para isso, ela precisa estar conectada com Deus.
Quando você falou dos casamentos que estão superficiais, os casamentos hoje estão descartáveis. Por quê? Porque exatamente falta Deus. Por que casamentos estão descartáveis? Porque eu não consigo permanecer no casamento se Deus não for o pilar desse casamento. Eu não vou conseguir perdoar, eu não vou conseguir ter uma relação boa com meu marido se eu não tiver Deus em primeiro lugar. Primeiro que amor não é um sentimento. Amor não é frio na barriga, isso aí é paixão, né? Isso é tesão. Amor de verdade é uma decisão. Amor é verbo, amor é ação, amor é atitude. O amor morreu por nós. Olha para a cruz. Aquilo é o amor. O amor é sacrificial. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Então, eu não quero olhar para o outro e que o outro seja perfeito para mim. As pessoas entram em relacionamento querendo que o outro a faça feliz. Relacionamento é lugar de sacrifício. Eu vou me sacrificar as minhas vontades para atender aquele que eu escolhi amar. É uma decisão, e uma decisão diária. E para isso, precisa ter Deus, porque Ele é o amor. Quando eu me afasto muito de Deus, eu começo a ver defeito no meu marido. Porque eu sei que o amor não está em mim, amor é Deus. Se eu não tenho Deus em mim, meu marido vai começar a ser chato, reclamão, eu vou começar a ver muito problema nele, aí vira descartável. Agora, se eu tenho Deus como pilar do meu relacionamento, meu olhar para o meu esposo é mais benigno, é um olhar mais compassivo, é um olhar mais amoroso, porque é o olhar de Jesus, é um olhar mais sem exigir, é um amor que não tem um checklist. Entende? O meu marido não vai ser perfeito, como eu também não sou perfeita. Então, o casamento é lugar de conflito, casamento é lugar de amadurecimento. Eu falo que a relação ela passa por 4 fases. Todo casamento. A primeira é a paixão. Primeira fase é tudo é lindo. Tudo é maravilhoso. Pensa É o quando namoro, conheceu, né? É o namoro. É o namoro. É tudo maravilhoso. Você olha para aquela pessoa, ela é o ar que eu respiro, ela é o chão que eu piso, ela é tudo que eu quero na vida. Você não consegue nem ficar muito longe dela. Né? Você quer grudar naquela pessoa, porque você começa a ter no início, no namoro, eu chamo de projeção positiva. Você projeta naquela pessoa o que tem de bom em você e você ainda não se conectou. Então, realmente, ela te completa, porque ela traz uma versão sua que você ainda não conheceu, de você mesmo. Mas é nessa fase de amor que as pessoas omitem muitos sinais também, né? Porque, claro, ela só vê a parte boa, né? Não que elas omitem. Elas não querem ver, elas negligenciam. Porque os sinais vão ser mostrados. Claro. Entende? Os sinais vão estar ali aparentes. Só que como eu estou apaixonado, como eu estou ali olhando para aquela pessoa e eu vejo nela a completude de mim mesma e é só coisa positiva, eu não consigo enxergar os sinais. Então, eu não consigo ver algo, ou eu até vejo, mas eu negligencio. Eu falo, isso é bobagem. Quando a gente casar, melhora. Posso falar aqui? Gente, Pode. Quando casar não melhora não, só piora. Não vem achando que quando casar melhora. Eu falo muito que namoro é para dar errado. É para dar errado, porque se der certo, vira noivado, vira casamento, e casamento é para a vida toda. Se tá dando problema no namoro, já acende uma luzinha vermelha. Se no namoro a pessoa já começa a mentir, a pessoa já fala que vai sair e não sai, a pessoa já não te tem como prioridade, você já começa a ver ali alguma coisa, ela vai dar sinais, não tem como. Eu converso com muitos casais, mulheres principalmente, né, que já estão casadas e o casamento acabando, casamento destruído. E ela vem falar coisas do marido que está incomodando ela. Primeira pergunta que eu falo, na época do namoro, ele já era assim, não era? Não. Aí ela fala assim, ele já era assim, mas não sei o quê. Eu falei, eu tenho certeza que na época do namoro, ele já dava sinais e você não viu. E você negligenciou esses sinais. Por quê? Namoro é a primeira fase, paixão. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Então, agora, por isso que o namoro, gente... Tanto que na Bíblia nem existe namoro. Né? O namoro não é bíblico, o namoro. Época de namoro é porque você está conhecendo a pessoa. Tanto que não tem namoro, você não vai para a cama, né? Você tem que se preservar. Por quê? Porque eu estou te conhecendo. Peraí, deixa eu conhecer o seu caráter, deixa eu conhecer quem você é, você vai se revelar para mim, para eu ver se realmente a gente vai dar certo. Né? Se os seus princípios estão alinhados com os meus, se aquilo que eu acredito é o que você acredita também, a gente tem os mesmos valores. Para não ser julgo desigual depois. E você aconselha que no namoro a pessoa seja o mais realista possível? Exatamente. Deveria ser, né? Deveria ser assim. E principalmente mulheres, não se entregam no namoro. Não se dá abertura. Namoro, gente, tem que se preservar mesmo. Por quê? Isso muito agora trazendo para o homem, né? O homem, ele tem um instinto de caça. O homem, ele se for olhar pela natureza mesmo, humana, o homem, ele quer conquistar.
né? Então o homem conquista. Ele tem essa coisa da caça, de querer ir. Isso é do masculino. Se a mulher chega e entrega tudo de graça, entrega tudo muito fácil para aquele homem, ele não vai dar o valor necessário para ela. E muitas vezes ele não quer nem casar com ela. Por quê? Por que eu vou ter que casar se eu já tenho o que eu teria só no casamento, se eu tenho agora casado? Ele não vai querer assumir o compromisso. Então, mulheres, se preservem, se guardem mais, não saia entregando tudo para esse homem. Pelo contrário, porque o homem vai dar valor exatamente quando algo for difícil para ele. Quando ele enxergar naquela mulher algo sagrado, algo divino. Quando aquela mulher se preserva, quando ele vê nela algo que ele tem que, assim, conquistar, sabe? Algo que ele precisa ali de se melhorar para estar do lado daquela mulher. Porque a mulher, ela sempre vai chamar o homem para elevação. Sempre. Uma mulher sábia, uma mulher que realmente está cumprindo o seu papel, ela sempre vai levar o homem para ele ser mais. Por isso que quando o homem casa com uma mulher de Deus, uma mulher que realmente exerce a sua função, esse homem vai explodir na vida. Eu conheço homens que falaram isso comigo. Falou, Ana, eu cresci na vida depois que eu casei. Depois eu conheci aquela mulher, eu me tornei um homem melhor. Por quê? Porque a mulher tem esse poder de olhar para esse homem e exigir que ele seja mais. E muitas vezes, para ela exigir que ele seja mais, ela vai ser uma mulher chata, uma mulher que vai ficar cobrando. Por quê? Porque o papel dela é esse. Eu sou opositora idônea. Eu não vou passar a mão na sua cabeça. Eu vou ter que exigir. E quando uma mulher chega para um homem e exige que esse homem seja mais, e que isso faz com que ele fique mais próximo da natureza dele, ela está ocupando o papel de eu acho que isso é bem bacana para ficar bem entendido. Para os homens entender bem, porque vamos trazer para os homens entender. Não, esse tema eu queria entrar agora. Eu queria trazer um pouco para o nosso lado, porque é muito bonito falando isso da mulher. É muito bacana. Mas eu queria aqui colocar o pé. Eu sou muito matemático, o Douglinha sabe disso. A gente convive um maior tempo junto. E ele sabe, eu sou um cara muito matemático. O homem é muito racional, né? Exato. A mulher é mais emoção. Eu queria trazer essa racionalidade aqui para essa conversa agora. Eu quero dar um exemplo bastante claro e óbvio que acontece cada dia, praticamente, nos relacionamentos. Seguinte, o homem sai de casa para guerra. Fora de casa, da porta para fora, ele é respeitado de todas as maneiras possíveis por todo mundo. Chega no trabalho dele, o pessoal bate continência para ele. Quando ele entra da porta para dentro, ele começa a ser desrespeitado. Que passa? Aonde é que está o problema aí? Está no homem ou está na mulher? Está na mulher. Deixa eu te explicar uma coisa. Tanto a mulher quanto o homem estão feridos hoje. Os dois. Tá? As mulheres não foram ensinadas a honrar os seus maridos. Na palavra de Deus diz que nós temos que submeter ao nosso marido. Sujeitem-se, esposas, aos seus maridos. E isso não quer dizer que a mulher tem que se humilhar, que a mulher tem que ser menos do que ele. Pelo contrário, a mulher tem que respeitá-lo, porque ele é o cabeça. Porque ele é o líder, ele é o sacerdote, ele vai na frente. Só que o movimento feminista levou a mulher para uma competitividade com o homem. Então ela quer competir e não se sujeitar. Tá, mas tem muitas mulheres que elas não necessariamente são feministas. Mas elas estão contaminadas. Ou seja, no subconsciente dela já está isso. Com certeza, ela não foi ensinada a te honrar. Ela não foi ensinada a te respeitar. Ela escutou, não dependa de homem para nada. Vai ter o seu dinheiro. Você não tem que dever respeito, né? Você pode ser livre. Eu escutei isso muito e nunca fui feminista. Vocês são iguais. Nunca levantei a bandeira. Você tem os mesmos direitos que os homens. Pouquíssimas mulheres foram ensinadas a honrar os seus maridos, a respeitar os seus maridos. Então, se você chega na sua casa e sua mulher não te respeita como você é respeitado na rua, ela está ferida, ela está machucada. E aí, existe algo. Como que sara isso, então? Sabendo que nem ela mesma sabe. Qual que é o processo? Primeira coisa é consciência. Eu não vou curar algo que eu não tenho consciência que eu preciso ser curada. E como chega nessa consciência? Na dor. Ela vai sentir, o casamento vai passar por desafios, certeza. Vai começar a ter briga, vai começar a ter discussão, vai começar a ter desentendimento. Por isso que precisa ter Deus. Se não tem Deus, vai ser descartável. E se tem Deus só de uma parte e de outra não? Aí é a hora da mulher, do homem que você está falando? Ou do homem ou da mulher. Se tem Deus, por exemplo, do lado do homem e da mulher não, ou vice-versa. Eu falo com as minhas alunas, quem anda comigo, a mulher botar o joelho no chão. Por quê? Porque quem convence é o Espírito Santo, não sou eu. Eu não consigo exigir que você ame a Deus, eu te cobrar isso, entende? Mas eu posso ser Deus na sua vida. Eu posso mostrar o amor de Deus na sua vida. Imagina você chegando em casa. Agora, imagina você chegando em casa, você é cristão.
A sua esposa não. E ela não te respeita. Ela não te respeita, ela não tem amor por você. Você chegou em casa, você sendo cristão, você tem que suportar. Os fortes suportam os fracos. Os fortes, você acordou primeiro. Você tem mais consciência do que ela. Então, mesmo ela não te respeitando, você tem que ir lá e dar um abraço e um beijo nela. Você tem que levar um presente para ela. Você tem que falar que a ama. Você tem que fazer com ela aquilo que ela não faz para você. Por isso que, às vezes, o orgulho não deixa. Porque você fala, eu vou fazer? Olha como é que ela está me tratando. Olha como que essa mulher está me desrespeitando. Eu não vou fazer nada. Orgulho. Orgulho. E aí você também se fecha. Como é que você quer que ela acredite em Deus se nem você consegue ser Deus na vida dela? Se você fala que você é cristão, se você prega, fala que lê a Bíblia, mas não consegue expressar isso para ela, que tipo de Deus ela acha que ela vai ver em você? Quando eu comecei a mudar e eu exigi que meu marido mudasse, ele não mudava, ele só mudou quando ele viu, quando eu comecei a expressar Jesus através de mim. Quando ele viu em mim algo peraí, tem algo diferente do meu marido. Imagina a sua esposa, mesmo ela não merecendo, você chega em casa e seja Jesus para ela. Faça mesmo ela sem merecer. Faça um jantar que ela gosta, leve ela para jantar fora, traz um presente, um buquê de flores. O amor constrange, o amor cura. Ela vai olhar para você, ela vai ficar constrangida. Ela vai falar, gente, eu nem mereço isso. Por que está me trazendo isso? Ela vai ficar um pouco fechada. E a mudança passa de maneira automática? Porque aí o que acontece? Quando você... Porque não é automático, é um processo. Porque, claro, falando é muito bonito, mas na realidade... Pois é um processo. No dia a dia. Não vai ser do dia para a noite. Não vai ser. Mas ela não é a mulher da sua vida? Você não escolheu ela para você poder casar? Ela não é a mãe dos seus filhos? É o amor sacrificial. E aí você vai ser cristão para ela, entregar amor para ela, amor, e ela vai começar a ficar constrangida através desse amor e você vai botar o joelho no chão. E aí tem algumas táticas. Você pode apresentar mulheres para ela. Você pode, eu fiz isso com meu marido, eu apresentei vários homens para ele. Homens de Deus, homens governantes, homens que tinham resultado, que a gente conhece a árvore pelos frutos. Aí você tá falando que tem que apresentar mulheres para essa esposa. que respeitam o marido. Mas tá difícil, né? De encontrar. Aí tem que buscar referências. Não, mas e daí? O que eu falei, além de ser muito matemático, eu gosto de colocar a pessoa contra a parede, no bom sentido. O que eu quero dizer aqui, e se a mulher é chata e não quer conhecer ninguém? E por que você escolheu ela pra você casar? É verdade. Pois é, mas e depois de casado? Mas quem sabe que o chato não é ele, né? Também tem, Sabe o que acontece? Pode ser também. Sabe o que acontece? Mas eu jogo eu tô fazendo aqui um panorama. Um panorama, assim. Porque você tá olhando... Porque, veja bem, dos nossos seguidores, pessoas que vão ver, talvez tem pessoas que não são crentes. Talvez tem pessoas que não creem em Deus, não creem em Jesus. Aí é quase ou que creem superficial, de maneira superficial. Mas aí eu vou te dizer, é quase impossível. Nesse caso, você acha que o final é o divórcio? Não é o divórcio, é um casamento de fachada, se não separar. Mas o divórcio não vai ter mentira, é um casamento onde vai ter... Sabe por quê? Porque o ser humano é fraco. O ser humano é falho, a carne é fraca. Se você não tem algo maior para você poder se firmar, você vai cair. Não tem como. Se você vai brigar com a sua esposa ali, a primeira coisa que você vai querer é sair pra rua, é desaparecer. Se não tiver Deus, quantas vezes eu já briguei com meu esposo e queria sumir, só que eu fui pro quarto, botei o joelho no chão e falei, Deus, ele é o homem que eu escolhi, me dá forças, me mostra qual é a verdade, porque não existe a possibilidade da gente se separar. O casamento, quando a pessoa é cristã de verdade, o casamento é uma decisão, é uma escolha, não é descartável. Então, me ensina, me dá sabedoria. Como eu posso lidar com essa situação? Me faça mais parecido com o Senhor. Me lapida, me derrama virtudes. Virtudes do perdão, da paciência. Me mostra, da humildade. Arranca meu orgulho de mim e me faz ter... Porque, a gente pensa uma coisa, nós estamos aqui, todos nós seres humanos, nós estamos aqui para um processo de santificação. Um processo para a gente poder se tornar mais parecido com Deus. Então, nós vamos nos santificar. E a gente santifica através de onde? De relacionamento. Ninguém cresce a não ser através de relacionamento. Por quê? Porque o outro vai revelar algo em mim que eu ainda não conheço. Eu preciso me relacionar com o outro para eu me conhecer. Então, aquilo que me irrita no outro traz uma maior compreensão de mim mesmo. Se a mulher tá chata, bota um espelho nela e olha para você. Tudo que o outro revela... que me afeta emocionalmente, leva para casa que é seu, não é sobre o outro. O outro está revelando algo que você tem que tratar em você. Por quê? Porque o outro pode fazer o que quiser comigo. Se aquilo não me afetar, a minha resposta é diferente.
Entende? Eu só... não é o que as pessoas fazem comigo. É o que eu faço com o que as pessoas fazem comigo. Por isso que quanto mais você é virtuoso ou virtuosa, quanto mais você busca a Deus, menos afetado você fica. Você julga menos as pessoas, você tem mais paciência, você perdoa mais. A pessoa pode te humilhar, que você perdoa ela. Por quê? Porque não é sobre você. Se Deus me perdoa, quem sou eu para julgar alguém? Quem sou eu para apontar o dedo para alguém? Entende? E relacionamento, o lugar onde a gente mais cresce é em casamento. Por quê? Porque tem intimidade. É muito fácil o pessoal lá fora bater continência para você e te respeitar. Eles te veem 6 horas por dia. Mas quem dorme com você todos os dias? Quem tem intimidade com você? Quem vê o que ninguém mais vê? Por isso que é muito fácil ser elogiado lá fora. O difícil é ser elogiado dentro da sua casa. É os seus filhos falarem, esse é um pai maravilhoso. É o seu marido elogiar a sua esposa, é a sua esposa elogiar o seu marido. Por quê? Porque é onde você está íntimo. E é nesse lugar que você tem que amadurecer. É nesse lugar que você precisa crescer. Precisa olhar para você. Falar, o que eu tenho que aprender para mudar isso daqui? Porque enquanto estiver no orgulho, enquanto estiver apontando o dedo para outra pessoa e não respeitar o processo, por quê? A paciência é uma prova de amor com a outra pessoa. O tanto de paciência que eu tenho com ele revela o meu nível de amor que eu tenho com ele. Por quê? Porque a paciência é eu respeitar as suas limitações. Então, tenha paciência com o processo da sua esposa. Ela tem limitações, talvez ela veio de famílias desestruturadas, de um pai que abandonou, talvez foi abusada sexualmente, talvez ela tem tanta ferida, que nem ela sabe lidar com aquilo. E ela precisa de um marido que acolha, que dê amor. Um marido que é mais forte do que ela emocionalmente e que vai conseguir ajudá-la. E não apontar o dedo, e não criticar. Sabe por quê? Porque aí você vai e fala, então o jeito é separar. Então o jeito é a gente divorciar. Vai trocar 6 por meia dúzia. Porque o problema não está com o outro, está com você. Na verdade, a separação nunca é a solução. Nunca, né? Você vai trazer mais outra coisa. O próximo que você casar vai trazer as mesmas coisas. Eu tinha uma amiga que ela ficou com um cara, o cara traiu ela. Aí ela largou. Aí ficou com o outro traiu ela também. Aí ela largou. Aí ela falou, não vou relacionar com ninguém mais. Por quê? Porque nenhum homem presta. Né? O homem tudo trai, que eu tenho dedo podre, que não sei o quê. Eu falei pra ela, olha, você não é vítima. Se você atraiu um homem que te traiu, você tem que olhar pra isso. Qual parte sua você está se traindo? O que você tem que tratar em você? Porque o outro tá revelando algo que tá aí em você. Se você namorar de novo sem se curar, posso falar uma coisa? Vai te trair de novo. Ah, mas como você está me... Não tô. É cíclico. Tem algo em você que precisa ser tratado. Porque a realidade, eu sempre vou atrair aquilo que já está em mim, consciente ou inconsciente. Eu não sou vítima de nada. Quando a gente começa um processo de amadurecimento, de autoconhecimento, a primeira coisa dentro de um relacionamento é entender que eu sou responsável. Deixa eu só fazer um adendo aqui que eu acho que é muito importante. E muito válido justamente nesse momento. Isso tem algo que ver com a, entre muitas aspas, lei da atração? Porque realmente esse tipo de história eu já escutei mais de uma vez. Pessoas que sempre atraem a mesma... Eu não vou falar... Tá tropeçando na mesma pedra, por dizer de alguma maneira. Porque a lei da atração começa a ir muito pro misticismo. Não, sim. Vamos falar do que é bíblico mesmo. Deus se revela na realidade. Tá? Então a realidade ela vai te chamar o tempo todo para você ser mais você. E eu sempre vou... Existe algo que chama frequência. Então, eu não consigo... se eu tiver numa frequência X, mesmo se eu me esforçar... Percebe que tudo é energia. Pensa o seguinte, tudo é energia. Eu estou vibrando aqui numa energia. Como é que eu vou acessar algo maior se eu não mudo essa minha energia? Se eu não elevo essa minha energia? Na palavra do Senhor diz que, né, abismo chama outro abismo. Então, só vai... Uma coisa vai chamando a outra. Quando você acorda e você começa reclamando, aí dá na hora do almoço, alguma coisa acontece de errado. Aí dá de tarde, alguém vai lá e briga com você. Você fala, nossa, meu dia hoje tá péssimo. Por quê? Porque já começou ruim, já começou reclamando, já começou xingando, já começou achando ruim. E aí vai só ladeira abaixo. Você tem que mudar. Mudar essa... Por isso que eu chamo de... Você pode falar de lei da atração, mas vamos colocar como se fosse... Entre muitas aspas. Como se fosse frequência.
Entende? Eleva a tua frequência. Mas é Entende? normal. Tem uma escala que chama escala de Hawkins. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Que é das frequências. E lá existem as frequências mais elevadas e as frequências menos elevadas. Sim. Eu não consigo. Se eu estou numa frequência baixa, uma depressão, uma tristeza, murmuração, né? E se eu estou reclamando, eu estou vibrando aqui. Como que eu quero vibrar numa algo mais elevado se eu estou aqui ainda? Eu preciso mudar. Por isso que na palavra diz, transformai-vos para a renovação da vossa mente. Muda a sua mentalidade, muda a sua mente, muda o seu comportamento, entende? Se levanta. Só que, eu quero que vocês entendam uma coisa. Nós estamos aqui na Terra para evoluir. E todos nós carregamos algo para ser tratado e curado. Todos nós temos dores. Não tem ninguém que não tenha dor aqui. Todo mundo tem dor. E, para eu tratar essa dor, eu preciso ter consciência dela. Então, a realidade vai trazer essa dor à tona. Sempre. Por exemplo, eu tive problema de rejeição na infância. Meu pai separou da minha mãe e quando eu tinha 3 anos, eu tenho problema de rejeição. E aí eu cresço. Eu vou crescer e na minha fase adulta, eu vou atrair pessoas que vão me fazer me sentir rejeitada. E situações que vão me fazer me sentir rejeitada. Mas entenda uma coisa, tá eu e o Douglas. O Douglas não tem problema com rejeição. O pai não abandonou ele tem uma família de pai e mãe juntos, mas eu tive, minha família e meu pai se separou. A gente trabalha juntos, na mesma empresa. Reunião de chefe. Aí o nosso chefe vai fazer a reunião e ele elogia todas as pessoas, todos os vendedores, menos eu e Douglas. Não elogia a gente, mas elogiou fulano e a gente trabalhou bem, ainda fizemos mais do que eles. A gente bateu mais meta do que eles. Não elogiou ninguém. Terminou a reunião, eu vou pro Douglas. Por quê? Porque me feriu. Douglas, pensa uma coisa, você tem uma ferida dentro de você. Se a realidade faz algo que te afeta, a gente chama de reação emocional, você vai reagir. Porque você tem uma ferida, eu cutuquei ela. Você vai na hora, né, falar, tá doendo. Então, na hora que essa pessoa, que o meu chefe não me elogiou, nem eu, nem o Douglas, tocou na minha ferida. Eu chego pro Douglas, você viu o que o fulano fez? Não falou de mim, não falou de você, que absurdo é esse? Nós fizemos, nós batemos a meta, a gente foi melhor do que eles, e que não sei o que, e eu nervosa. Eu estava, a gente chama na psicologia de reação emocional. Eu estava realmente assim, querendo, sabe, matar uma pessoa. Eu estava nervosa mesmo. Como que ele é capaz de fazer isso? Ele acha que ele é o quê? Que não sei o quê, vontade de sair desse emprego. O Douglas, como assim, Ana? Não tem problema não. Ele deve ter esquecido de falar o nosso nome. Como assim ele esqueceu de falar o nosso nome? Ué, Ana, eu não tô nem aí. Se ele falar bem, se ele não falar também, eu tô batendo minha meta aqui, tá tudo bem. Como assim você não tá importando? Ele nem lembrou de você, nem botou seu nome. Percebe que a situação foi a mesma, mas a maneira como eu reagi, que ele reagiu, foi outra? É sobre isso. Quando eu tenho feridas em mim, a realidade, ela vai me chamar para eu tratar essas feridas. Eu me senti rejeitada, ele não. Por quê? Porque a dor é minha, não é dele. Por isso que não é sobre o meu chefe. Não é sobre a sua esposa, é sobre você. Nunca vai ser sobre quem está fora. Por quê? Porque imagina se ela tivesse uma reação que não te afetasse. Você ia abraçar ela, ia beijar ela, sabe? Você ia dar carinho para ela. Agora, se te afetou, você vai reagir. Nesse caso, me afetou e não afetou ele. Então, leva para casa que é de quem? É uma dor minha. Eu vou ter... E aí, passou. No outro final de semana, eu vou sair com as minhas amigas. Elas combinam de sair comigo. Na hora de sair, elas desmarcam e saem com outras pessoas. O que eu me senti? Rejeitada. Rejeitada de novo. Outra situação, só os personagens que mudaram, mas a emoção foi a mesma. Eu caso com meu marido. É isso que você se refere a essa frequência que fica nesse bucle de sempre escolhendo, tropeçando na mesma pedra? Porque é cíclico. Você vai ter que tratar isso. Se você não tratar, vai acontecer de novo, de novo, de novo, de novo. Toda crença, ela é cíclica, ela é autorrealizável, mas ela também é reprogramável. Você tem que ressignificar isso. Se não ressignificar, vai trocar 6 por meia dúzia. E como se Ressignifica. Você tirou a pergunta da minha boca. Cara. Como é que faz essa treta? Que botão tem que apertar? Faz aí um despacho, alguma coisa. Como é que funciona esse trem? Jogar sal funciona? Colocar ali. O que acontece? Todo mundo quer fórmula, né? Me dá fórmula, me dá receita do bolo. Porque eu preciso me curar. Mas por quê? Porque é mais fácil. Porque se você fizer uma fórmula e resolver... Na verdade, é que é um processo dolorido. Exatamente. Porque ninguém cresce sem dor. E hoje nós vivemos num mundo hedonista. Um mundo que quer só prazer, prazer. E que cultua o prazer o tempo todo. O importante é ser feliz.
Tá feliz no casamento? Não, separa, porque o importante é você ser feliz. Isso é verdade. Não tá feliz aqui? Não, tem problema não. Por quê? Porque ninguém quer passar pela dor. Ninguém quer passar pela cruz. Por isso que muita gente não segue a crise da maneira que tem que seguir. Gente, aqui na Terra não é lugar de conforto. Ninguém está aqui de férias. Nós estamos aqui, a gente vai ter conforto na eternidade. Não aqui. Aqui é lugar de labuta, aqui é lugar de cruz. Aqui é lugar de crescimento, de passar por dor. Todo mundo que vive numa zona de conforto, numa bolha, quando você não quer se relacionar com alguém, você está vivendo numa bolha. Por quê? Porque se relacionar é chato. O ser humano vai desafiar, vai trazer problema para você. A coisa mais desafiadora que tem é lidar com gente. Por quê? Porque ela sempre vai trazer algo de você para você se tratar. Isso que você está falando aí é importante deixar bem frisado aí para quem está vendo a gente. É a clareza. É a clareza de que o mundo não é perfeito. Quando você tem a clareza de que a outra pessoa que está com você é imperfeita e que você também é imperfeito, aí você começa a ter a clareza de que algo pode acontecer no meio do caminho. Casamento é lugar de crescimento. Vocês estão no mesmo time. Entende? Quando vocês começarem a brigar, peraí, nós estamos no mesmo time. O que eu tenho que aprender? O que você tem que aprender? Claro. Entende? O que cada um tem que aprender aqui dentro? Qual que é a minha parte de tudo isso daqui? E qual que é a sua parte disso daqui? Se ela está inconsciente, se ela não quer buscar a parte dela, busca a sua. Sempre um acorda primeiro. E aquele que acorda primeiro salva a casa. Aquele que se levanta... Então, vamos lá. Só para continuar. E aí, tem que passar pelo processo de dor. O que é ressignificar? É dar um novo significado. E como é que eu dou um novo significado? Quando eu sinto o que precisa ser sentido. E ninguém quer sentir dor. Se acontece algo comigo, por exemplo, aconteceu um desafio na minha vida e me afetou. Vou contar uma história rápida com meu marido. Eu estava já no processo de autoconhecimento, de autorresponsabilidade. Meu marido chega em casa e fala, amor, escolhe um filme pra gente assistir numa sexta-feira. Eu já peguei o celular, o controle e fui escolher no Netflix um filme. Sexta-feira à noite, o telefone do marido tocou. Era um amigo dele. E ele foi pro quarto e fechou a porta para conversar com o amigo. E ele pegou o celular e tá batendo papo com o amigo. E batendo papo e rindo, eu escolhi o filme. Na hora que eu escolhi o filme, eu corri no quarto para chamar meu marido. Abri a porta do quarto, sorridente, feliz, para chamar ele para assistir o filme. Só que na hora que eu abri a porta do quarto, ele estava com o celular, assim, no vídeo, batendo papo com o amigo. E kkkk, e não sei o que, e parará. Aí eu abri a porta e falei, amor, eu já escolhi o filme. Ele nem olhou na minha cara. Ele nem olhou para a porta para ver o que eu estava falando. Ele continuou. Já vou. E kkkk, e parará. Naquele momento, eu já bati a porta do quarto. A gente chama de complexo constelado na psicologia. Reação emocional, ferida. Naquele momento, meu esposo tocou na minha ferida. E aí, por que eu sei que ele tocou? Porque eu reagi na hora. Eu já bati a porta do quarto. Você muda. Tocou, já começou a doer. E eu já fui pra sala, já xingando. Eu não quero saber desse homem mais. Ele prefere os amigos dele do que eu. Ele não me ama. Ele não quer saber de mim. Deixa ele ser... Aí, xingando. Abre o Ellen a porta do quarto como se nada tivesse acontecido. Eles jogavam conversando com o amigo. Ele abre a porta do quarto naquela mansidão toda, sorridente. E aí, amor, escolheu o filme? Eu não quero saber de filme. Sai daqui agora. Você não me ama. E não sei o quê. O que o Eli achou? Essa mulher tá louca. Essa mulher tá doida. Eu não quero saber. Sai daqui agora. Vai embora. Que você não me ama. Você nem olhou na minha cara. Eu fiquei aqui igual a retardada escolhendo filme. Eu descarreguei tudo em cima dele. O Eli, amor do céu, o que tá acontecendo? O que eu fiz? Amor, você tá louca? Eu não tô louca. Enfim, discuti, briguei. Só que eu tava no processo de autoconhecimento já. Eu não estava mais inconsciente. O que a maioria das pessoas fazem quando discute, quando briga? Sai pra rua, vai beber, vai sair com as amigas, vai pro shopping gastar, vai comer um balde de chocolate. Por quê? A gente chama de vícios emocionais. O que é um vício emocional? É a fuga da realidade. É assim que 99% das pessoas vivem hoje em dia. Elas querem fugir da realidade porque a realidade dói. Dói sem encarar. É muita dor. E você é quase morte. E você não quer enfrentar aquilo. Então você vai pro cigarro, pras drogas, pra bebida, pro consumismo, pro videogame, pra comida. Todas esses gatilhos são vícios emocionais. São fugas da realidade. Então você, ao invés de enfrentar a dor, você foge da dor. O que é ressignificar? Enfrentar a dor.
Dar um novo significado para ela. E para isso você tem que sentir a dor. E aí eu fui pro meu quarto. Fechei a porta, eu vou ensinar vocês aqui uma técnica que eu sempre faço, né? Quando eu tô vivendo essa... Chegou. Esse que nós estávamos esperando. Solta o código. Até que enfim chegou. Não, mas vai ter que passar o processo. Aí eu entrei no quarto, fechei a porta e perguntei, qual é a verdade? A frase é essa. Deus, me mostra qual é a verdade. Só que nesse momento eu estava bufando de dor. Eu estava nervosa, eu queria matar o Eli. É matar mesmo, você quer matar a pessoa. Você mas não quer olhar neste pra cara momento, da pessoa. o que você queria que ele fizesse ali no momento? Assim? Porque quando você tá nesse estado... Né, cara? Porque na cabeça da mulher, o que passa? Então, porque o homem quer que ele faz? Tranquilo, de boa, a mulher louca... Deixa eu te explicar uma coisa. O que eu posso fazer? Não pode fazer nada, então não faço nada. Mas por que você não faz nada? Aí você faz alguma coisa. Por que você fez? Deixa eu te explicar uma coisa. Nesse conversar momento, com mulher é fácil, né? Mas na hora que tá na frente de dois homens... Não, deixa eu explicar. Mas isso aqui, ambas as partes acontecem, tanto como quanto com a mulher. Nesse momento, a gente ligou ao vivo da nossa vida. Naquele momento, vocês vão entender o que aconteceu. Não era a Ana, de 35 anos, que estava ali. Naquele momento, nada que vocês fizessem poderia anestesiar a minha dor. Isso poderia botar um band-aid. Mas aquele processo é meu, entende? A dor é minha. Tem uma frase de Jung que fala assim, a maior crueldade que existe é quando o seu inconsciente está projetado, quando você projeta o seu inconsciente no outro. Aquele momento eu projetei toda a minha dor no ela e eu vomitei a minha dor nele. Ele ali estava nem sabendo o que estava acontecendo. Por quê? Porque era uma ferida minha, não era dele. Eu estava machucada, eu estava ferida. Por isso que o outro vai revelar muito de mim que eu ainda não sei. Ele foi um mestre na minha vida naquele momento para trazer uma dor minha que eu não estava tendo consciência ainda. Só que eu posso enfrentar essa dor como eu posso fugir dela através dos vícios emocionais. Você pode brigar, botar a culpa no seu marido, que ele é que não te respeita, que ele não te ama. Olha pra você ver, você é a vítima, o culpado é ele. E você pode desaparecer ali e ficar brigado. Aí amanhã vocês ficam juntos de novo, só que aí vai só desgastando o casamento, é ladeira abaixo. Nesse momento eu entrei no quarto, nós vamos entender. Fechei a porta e perguntei, qual é a verdade? Eu comecei a socar o travesseiro. Eu peguei um travesseiro e eu socava ele com tanta força. Por quê? Porque eu tava com ódio. Nesse momento, a sensação nossa é de quase morte. É uma dor que parece que tá rasgando o nosso coração. E você quer culpar o marido. Você quer culpar a esposa. Porque você não tá olhando para você. E como você não está olhando para você, você quer que o outro, você quer culpar alguém por aquela dor. Eu quero culpar o meu marido, culpar o governo, culpar quem tiver que culpar. Por quê? Porque tá doendo. Tá doendo em mim, mas eu não quero assumir responsabilidade. Só que o processo é justamente essa ressignificação. Eu fui pro quarto e perguntei qual é a verdade. Eu fiquei 3 a 4 horas dentro do quarto, socando o travesseiro, sentindo dor, chorando, de joelho no chão, até que Deus me deu uma visão, me revelou. Quando eu tinha 6 aninhos de idade, meu pai e minha mãe se separaram. Eu ia passar férias com meu pai e a gente foi para um clube, chamava Praça Esporte, que era um clube de piscina e tudo. E nesse clube eu queria ir na roda gigante. Só que a roda gigante, um adulto tinha que empurrar ela, para a gente poder sentar e um adulto empurrava. E eu corri lá e fui chamar meu pai. Pequenininha, 6 aninhos. A visão é tão nítida. Eu na beirada da mesa, empurrando a roupa do meu pai. Meu pai jogando buraco. Buraco é um jogo de cartas, chama buraco. Meu pai estava jogando buraco e bebendo com os amigos. E na hora que eu fui lá chamar ele para me ajudar, para me empurrar na roda gigante, meu pai nem olhou na minha cara. Ele continuou rindo e jogando buraco com os amigos. E ele nem me viu. Tá, pera, só um momentinho. Então, continua aqui, só para você entender. Naquele momento, eu me senti o quê? Rejeitada pelo meu pai. Meu pai não me deu atenção, ele não me olhou. E aí eu fui para um cantinho, fui chorar. Porque ele não quis, ele ficou ali jogando. Só que eu era uma criança, eu tinha 6 anos, eu não conseguia ter essa consciência. Eu só sentia a dor e tampei essa dor. Que ela veio aonde? Nesse dia, com o Ellen. Quando eu abri a porta do quarto e o Ellen ficou batendo papo com os amigos, sem olhar para mim, quem que era aquela pessoa? Era o Ellen? Era teu pai. Era o meu pai. E quem era aquela que bateu a porta e ficou xingando? Era a Ana, de 35 anos? Era a Ana de 6 anos. Era a Aninha de 6 anos de idade. Toda vez que alguém... Deixa eu só perguntar uma coisa para seguir, porque uma atitude com 6 anos de idade gerou todo esse B.O. Sim. Os traumas da sua infância. Os traumas. Ou seja, nós não estamos falando de várias atitudes, estamos falando de uma. Por quê? Uma pequena atitude. Uma pequena atitude. Pensa isso. Não esquece disso.
a dor, ela pode ser, o trauma, ele pode ser feito de duas maneiras. A gente chama de crenças, né? De duas maneiras, ou por forte impacto emocional ou por repetição. Sempre vai ser só das duas últimas maneiras. Forte impacto emocional é isso. É uma situação que te feriu. Por exemplo, a separação dos meus pais. Foi forte impacto emocional. A perda de alguém, o luto, uma doença. Entende? Seu pai quebrar e você viver na escassez. Forte impacto emocional gera a dor. Ou então por repetição. Por exemplo, você escutar a vida inteira que você não vai dar certo na vida, que você foi um atraso, que por que eu te tive, que esse filho só me dá problema, que você nunca vai vencer na vida. Você escutou tanto aquilo por repetição, você acaba acreditando que você realmente não merece uma vida. Entende? E das duas maneiras, é uma só maneira de sarar. Exatamente, ressignificando. Das duas maneiras. A única maneira de você tratar essa ferida. É batendo de frente com o problema. É você. Porque, ó, escuta isso aqui. Gente, isso aqui vai curar as pessoas. Quando acontece algo na sua realidade que te afeta emocionalmente, pensa nisso, tem que te afetar emocionalmente. Lembra que aquele caso que não afetou ele? Então ele não tem que tratar nada com aquilo. Agora me afetou. Eu tenho que tratar. Então, se te afetou emocionalmente, tem dor, tem ferida. Por quê? Porque você se descontrolou. Sabe? Você começou a ficar nervoso. Tanto que o Douglas olhou e falou: por que você tá desse jeito? Tá tudo bem, porque não falou seu nome. Pra ele eu tava louca. Por quê? Porque era uma dor. Então, se te afetou, tem algo que tem que ser tratado em você. E aí, se afeta uma dor minha, eu abro o ao vivo da minha vida. O que é o ao vivo? É a tua infância. Eu trouxe uma memória da minha infância para agora. Por isso que, se você ficar no aqui e agora, respira, vem para aqui agora. Para aqui agora não tem dor. Aqui agora não tem sofrimento. Aqui agora não tem desespero. Tudo isso aqui está onde? Na dor lá da tua infância. Você está no ao vivo. Por isso que você descontrola e depois você sente ter vergonha pelo que você fez. Tem gente que às vezes fica tão nervoso, sobe na mesa, arranca a roupa, quebra carro e depois fala: como que eu fiz isso? Tipo, eu não estava em mim. Realmente você não estava. Você estava numa ferida lá da tua infância. Você abriu o ao vivo. E é quando abre o ao vivo que é a hora de ressignificar. Que é a hora de você tratar. A ferida está aberta. Se eu falar com você aqui agora, vamos tratar uma ferida sua, você não vai conseguir. Porque a ferida não está aberta. Eu vou ter que te provocar, eu vou ter que fazer algo com você. Ou seja, você sara justamente na no hora momento da que dor, você tá... que está sangrando. E como? Só que é o seguinte, no momento que você está sangrando é quando as pessoas fogem. Elas não querem tratar, porque está doendo. Então elas vão comer. Elas vão comer um pote de sorvete, elas vão para bebida, elas vão sair com os amigos, elas vão para as fugas emocionais, porque tá doendo tanto que ela quer anestesiar aquela dor. Ela quer alguma coisa, ela vai ver um filme, uma televisão, ela vai sair, ela vai fazer qualquer coisa, vai para a rede social, qualquer coisa para ela fugir daquela dor. Por quê? Porque passar por esse processo escuta isso, é uma sensação de quase morte. Você acha que você vai morrer. Por quê? Que da hora. Escuta aqui. Quem acha que vai morrer? É o Michel, de 30 anos? Quem acha que vai morrer é o Michelzinho, de 4 aninhos de idade. É ele que não soube lidar com essa dor. Só que agora você já é adulto. Você já cresceu. Agora você consegue lidar com essa dor. Então você vai ter que enfrentar a dor. E aí entra o processo de ressignificação. Como é que uma dor ela é criada? Só para você saber o processo. Quem está escutando, anota. Vocês não vão conseguir anotar, mas depois vocês assistem. Como é que uma dor ela é formada? Primeiro, existiu uma experiência que gerou uma memória. Existiu uma experiência que gerou uma memória, que gerou um sentimento, experiência que gerou uma memória, que gerou um sentimento, que gerou uma crença. Então, experiência, separação dos meus pais. Gerou uma memória de dor. Fui rejeitada. Uma memória de abandono, que gerou um sentimento. Sentimento de quê? De rejeição, que gerou uma crença. E assim que acontece. Quando você chega na fase adulta, como é que você vai conseguir ressignificar essa crença? Gerando uma nova experiência, para gerar um novo pensamento, um novo sentimento, uma nova crença, uma nova memória. Então, esse momento que a ferida abriu é o momento que você tem para gerar uma nova experiência. Você tem que gerar uma nova experiência. Você não vai morrer, tá tudo bem. Você pode passar por essa dor. Tá? E aí, nesse processo,
a gente entra com Deus. Por quê? Porque como a sensação é de quase morte, a maioria não consegue. Você só consegue com quem? Com Deus. Com Deus. Ana, Que é um momento onde você está no fundo do poço. Tem pessoas que realmente só vão buscar Deus quando está no momento de uma dor tão profunda que ela não tem para onde correr. E aí ela a única saída, eu a me única dei saída é conta Deus. que eu sarei de uma ferida de infância. Eu amo meu pai, ele é um cara que nunca me deixou faltar nada e eu honro ele cada dia da minha vida, cara. Mas teve uma vez que ele fez algo que marcou por muitos anos da minha vida. Sabe, uma vez eu estava na mesa comendo, né? Eles estavam com pessoas importantes. Eu fui falar alguma coisa e falou, Michel, fica quieto. Sabe? E aquilo ficou por muitos anos na minha vida. E como que eu tratei aquilo? Cara, ou seja, o resultado daquilo foi o seguinte, eu me fechar, ter vergonha de falar, ficar muito tímido. Com medo de alguém mandar você calar a boca, com medo de alguém... Sempre se retrair para qualquer coisa qualquer problema que me apresente diante dos outros. E já não falava bem com o pai também, eu acredito, né? Porque te gera essa... Mas olha que engraçado, quando você ia falar... Também, eu tive, por muito tempo, eu tive um problema de comunicação com meu pai também. Cara, mas olha isso, na sua realidade, na sua vida. Sua vida, essas pessoas que você não queria falar, você estava projetando quem nelas? Não, seu pai. Exato. Não era sobre aquelas pessoas. Mas você sabe quando eu curei isso, mano? Quando você enfrentou. Quando eu pedi desculpa pra ele, perdão. Quando eu cheguei, e isso foi já depois de velho, não foi... Isso foi depois de velho. Eu sentei com ele e falei, pai, me perdoe. Cara, foi uma chave que girou assim, ó, brutal. Hoje em dia, o cara não tem vergonha de falar, fala com todo mundo. E eu vou te falar, existem duas coisas que curam no mundo. Depois que ele curou, já começou a falar que me ama. Pois é. Existem duas coisas que curam no mundo. Uma é o amor e a outra é o perdão. O amor nós falamos agora de relacionamento, né? O amor cura e o perdão também. São as duas coisas que curam no mundo, o amor e o perdão. Eu nem sabia disso aí, mas... O amor e o perdão. Eu sou testigo vivo. Cara, você tem um problema? Peça perdão, cara. Isso te libera de uma maneira que você não tem noção. Por quê? Porque tudo isso que acontece na sua vida atual, hoje, adulto, hoje na fase adulta, olha aonde você tem mais desafios. Quais áreas da vida tem mais desafio? Ter uma ferida da sua infância. Agora eu quero dizer uma coisa. Isso não quer dizer que o problema desapareceu de tudo. Não, de vez em quando tem algum reflexo que eu me retraio. Nossa, daí eu tenho que me desafiar a mim mesmo nesse momento. E enfrentar. Exatamente. É isso, é enfrentar. Eu falo tinha porque problema. eu vivo isso, cara. É muito louco. Todo mundo vive isso. Todo mundo vive isso, mas não tem consciência. Então, você com esse nível de clareza, você enfrenta, não foge. Entende? Você consegue, a vida ela vai te chamar para esses desafios todos os dias. É uma casca de cebola. Você vai tirando a casca de cebola. Você tirou uma casca, mas tem outra. Vai acontecer outras vezes. Vai acontecer outras vezes de você ficar assim, mas você fala, agora eu vou ter que ir. Agora eu vou. Porque você vai tirando as casquinhas de cebola. É uma cebola. E acontece com alguma frequência. Ou seja, não é algo... É o que eu acabei de falar. Não é algo que desaparece assim do nada. É algo que, caramba, de vez em quando você... Eu não sei explicar, cara. É tipo uma dor que quer sair, só que tipo você tem que desafiar ela, daí você não... Você vai. Por quê? Porque você enfrenta o sentimento. Você vai mesmo, você sente, você não foge dele. Mesmo sentindo isso, mesmo assim, eu não vou deixar, eu não vou me retrair, eu vou fazer. E aí você começa a ficar cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte. Porque você enfrentou a dor. O que as pessoas não querem hoje? Enfrentar a dor. A dor tem que ser sentida para ser curada. E sentem. Nossa. Porque não é muita dor? Só quem já viveu sabe. Só quem já enfrentou sabe. Mas eu posso te falar o contrário. Essas pessoas que estão fugindo da dor, tem muita dor ali também, que elas também não estão dando conta. Gente que fica no videogame o dia inteiro, fica nas drogas, tem muita dor ali dentro. Então, segundo o que você está me falando, não sei se eu vou usar essa palavra, mas não sei se é correta. Qualquer vício que tenhamos superficialmente, seja ele cigarro, bebida, videogame, celular e outras centenas de coisas que pode haver, isso é um vestígio, ou seja, é uma maneira de tentar tampar um problema que houve no passado. É uma fuga da realidade. Todo excesso esconde uma falta. Eu já escutei essa frase e é realmente poderosa. Todo vício esconde uma falta, esconde algo que tem que ser tratado. Por quê? Porque o vício emocional é um band-aid. Você se anestesia naquele momento. Você foge. Naquele momento você fica bem, né? Você fica feliz. Você parou de sentir aquela dor. Só que eles sabem sim, porque essa dor vai voltar depois. Ela não tem como fugir.
Aí daqui um mês volta a dor de novo. Por isso que você vai cada vez mais no vício. Por quê? Porque a dor vai voltando, vai voltando. Não tem como você fugir. A realidade está aqui exposta. Você vai atrair acontecimentos para trazer essa dor à tona, para você poder se curar. Esse é o processo nosso aqui na Terra. E aí você pode fugir dele a vida toda, através dos vícios, dessas fugas da realidade, né? Só que vai sentir dor, ela vai voltar, ela vai voltar, ela vai voltar, ela vai voltar, até no dia que você enfrentá-la. Caraca, teve muitos programas, muitos episódios que nós fizemos aqui que foi maravilhoso, incrível, com histórias incríveis e muitas coisas. Mas esse, cara, tocou um tema que veio diretamente a mim. Ou seja, algo... Você está falando de algo que eu presenciei e posso viver como testemunha viva disso, cara. Porque eu sei o quanto me afetou por muito tempo. E atenção, alguma que outra vez ainda me afeta. Não é, é o que eu falei, não é algo que simplesmente desaparece. É algo que você tá ali tem que tratar dioturnamente, cara. Chamam isso de bloqueio, né? Então olha para a tua vida. Aquela pessoa que tem problema com escassez, aquela pessoa que tem problema com aprovação, que é sempre aquela necessidade de aprovação das pessoas. Eu sempre vou fazer, mas eu fico com medo. Se o outro vai me julgar, se o outro vai me criticar, eu tenho que ser aprovado por todo mundo. Aquela pessoa que tem medo do julgamento, medo das críticas, sabe? Tudo isso são travas. A pessoa não vai, ela não rompe na vida. Por quê? Porque tá sempre um bloqueio ali, sempre alguma coisa que tá travando ela. Olha o tanto que isso te travou a vida toda. E olha o tanto que isso te abriu as portas quando você venceu, quando você conseguiu enfrentar. Entende? Não, isso eu posso falar, abriu Ana, as portas. em primeira pessoa, cara. Uma pessoa totalmente retraída, com medo, vergonha, isso. Vários sentimentos negativos que pairavam sobre mim quando eu havia que falar algo em público. Isso me deixou de abrir muitas portas lá no passado, que agora, no presente recente, vem me abrindo várias outras portas, pelo simples fato de não ter medo de... Agora você imagina quantas pessoas estão assim bloqueadas ainda. Quantas pessoas estão deixando de viver aquilo que elas precisam viver por causa desses bloqueios, por causa dessas dores. Quantas pessoas estão em vícios, estão mergulhadas nos prazeres do mundo. O que você está me falando é algo brutal, porque então o mundo está enfermo. Com certeza. As pessoas estão adoecidas emocionalmente. Cara, você sai pra rua, você sai dirigir com o carro, um buzinando do lado, o outro te xingando do outro. Tudo isso é algum tipo de bloqueio que algumas pessoas... Falta governo emocional. Falta inteligência emocional. Tá todo mundo ferido. Tá todo mundo machucado. Quando você vai conversar com alguém, você tem que pisar em ovos para falar, porque a pessoa se sente ferida o tempo todo. Nossa, totalmente verdade. Você tem As pessoas se sentem afetadas o tempo todo. Chega a ser até chato poder ter uma conversa sincera com alguém. Você não pode falar a verdade, porque a verdade afeta. Você não sabe se a pessoa vai se doer com... algo banal. Ela não vai se afetar. Isso é o quê? Falta de maturidade emocional, musculatura emocional. A pessoa tá ferida. Você vai tocar, ai, tá toda machucada. Agora, uma coisa que eu percebo muito é que isso tem muito mais nos homens do que nas mulheres. E me corrija se eu estou errado. Pela questão do orgulho. Porque o homem não aceita que tem que ser tratado. Né? O homem muito dificilmente o homem vai para terapia. Dificilmente o homem assume, sabe? Assim, o homem se vulnerabiliza, o homem não chora. Sabe? Inclusive, não sei quem falou que escreveu um livro, né, que os homens podem chorar. Por quê? Porque o homem ele tem que ser durão, ele tem que ser forte, né, ele tem que dar conta. Então, ele não acessa essas dores. Dificilmente ele vai entrar em contato com essas dores. A mulher não. A mulher desabafa, a mulher fala, chora. Então, a mulher consegue lidar com isso. Né? A mulher tem amigas, mulheres que elas têm ali para poder abrir o coração. Quando você fala, a fala cura. Por isso, na palavra de Deus diz, né? Confessa os seus pecados. Percebe você, quando você está com alguma coisa muito doendo no seu coração, só de você falar com um amigo, não já perdeu força? Não aconteceu, não mudou nada. Mas só de eu desabafar com alguém, só de eu contar aquilo para alguém, parece que ficou mais leve. Ué, parece que eu já melhorei. Por quê? Porque você falou, você trouxe aquilo à tona, você trouxe para a luz, você tirou aquele peso. Então tem que abrir a boca, tem que falar. Quando você fala, eu não consigo curar algo que não é revelado, não é trago à tona. Entende? Eu preciso ser revelado para aquilo ser curado e quebrantado. É que isso toca diretamente no homem. No ego. E o masculino como é que você, homem, todo durão, senta na frente vai baixar de alguém a cabeça, fala, né? Senta na frente de alguém e fala, mano, eu não posso dormir. Ô, Michel. Eu faço, velho. Michel, só explicando aí pro pessoal que eu dei uma saída aqui, é porque a gente tem que ser coerente com aquilo que a gente predica, com aquilo que a gente fala. Totalmente. Então, pro pessoal tá entendendo um pouco,
eu tava com a minha filha aqui, que tava pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, eu fui levar ela onde é a mãe dela. Por quê? Porque se a gente tá falando que a gente cria esse tipo de trauma na criança, que trauma eu estaria criando na minha filha que ela tava aqui? Então foi isso, é só pedindo desculpa pro pessoal. Um exemplo ao vivo Ao e direto. vivo, exatamente. Porque era isso, ou era eu com a minha filha, ou eu tá aqui sentado. Então eu fui lá um momentinho, levei ela, voltei aqui, pessoal, peço desculpa. Aliás, eu digo uma coisa, isso só subiu o nível dessa conversação. Exatamente. Só subiu Sabe o por nível. quê? Olha pra você ver. Pais feridos ferem seus filhos. Então hoje, quando um pai, aquilo que você não cura em você, você deixa pro seu filho curar. Vai passando de geração em geração. Por isso que você pode olhar, a gente olha para essas mulheres machucadas, né? Você fala, a mulher é chata, não sei o que, não sei o que, não me respeita, mas se você olhar para ela e conhecer a vida dela, você vai ver que a mãe dela, será que ela foi amada? Será que ela sabe o que é amor? Será que a mãe dela também foi amada? Você vai ver que aquilo já vem de feridas, que vem de geração em geração. E aí, o que eu falo muito quando a gente traz essa consciência, que isso para em nós. Entende? Que essa dor pare em mim. A gente que quebra eu esse consiga, elo, né? que eu consiga corrente. ser uma mãe diferente, que eu consiga ser um pai diferente. Por quê? Porque muitas vezes você passa para o teu filho a mesma dor que você viveu. Aquela mesma ferida que você tem, inconscientemente, se você não busca uma terapia, não busca um autoconhecimento, se você não busca crescer e evoluir, você vai passar aquilo para o teu filho, inconscientemente. Eu tava falando, eu vou te perguntar uma coisa depois, você vai pensando aí. As pessoas que estão vendo a gente, a quem elas devem procurar, você já vai pensando para responder, mas aí eu vou deixar aqui um conselho para os homens, porque é um conselho pessoal também, porque eu acredito que tudo que a gente está falando é aquilo que a gente está vivendo, a gente transmite e ajudando a gente ajuda outras pessoas também, né? E aí, quando a gente tava falando de mulher chata, que mulher isso, e aí você falou assim, não, vai mudar quando você casar. Para que os homens que estão vendo a gente entendam, é como você ter um carro. E a mulher, eu aprendi essa semana, a mulher seria o freio de mão. Não é um acessório, é algo que é importante no carro e que tem que ter. Por quê? Porque é ele que vai te frear naqueles momentos de perigo. É o freio de mão. Então, às vezes você está se passando, ela puxou o freio de mão. Ela puxou. E aí você começa a entender, cara, menos mal, eu não fiz essa cagada aqui, graças a Deus que eu tenho um freio de mão. Que aí quando você começa a ver diferente, você fala assim, não, minha mulher, ela tem razão em muitas coisas. E aquilo que você falou é verdade. Se a gente escutasse a mulher da gente, a gente era muito bem, porque isso já passou comigo, depois de 13 anos de casado, e pouco a pouco nos custa. Vou te falar a verdade, nos custa, porque você baixar a cabeça, a cervical, e aí dói, porque é o ego do homem, que eu sou o dono. Né? Orgulho. É a raiz de todos. Mas quem está vivendo isso aí, que é, por exemplo, tá todo mundo, porque 70% das pessoas estão vivendo esse dilema, né? E a pergunta-chave é, a quem que eu devo procurar e qual que é o momento que já não dá mais nada, que a corda arrebentou e aí já não tem volta atrás e a separação é o... Eu nunca vou incentivar o divórcio, sabe? Mesmo sendo cristã. Agora, tem algumas situações que realmente o divórcio ele tem que acontecer, sabe? Quando tem violência. Agressão, sabe? né? Quando tem agressão, quando tem relacionamentos indignos, né? Com narcisistas, quando tem ali uma violência que fere a dignidade do outro, sabe? E aí realmente tem que divorciar, não tem jeito. Ninguém vai... E às vezes, por religiosidade, muitos continuam casados, né? Mulheres, principalmente, porque eu não quero divorciar, porque a religião não permite. Deus não quer que nenhuma mulher seja violentada, Deus não criou nenhum homem, nenhuma mulher para viver esse tipo de relação. Agora, 90% dos casos há solução, tá? Isso aí são pouquíssimos casos, mas a maioria há solução, há restauração, sabe? Há ali, se ambas as partes quiserem crescer, quiserem buscar ali o seu autoconhecimento, tem como, sabe? Tem como restaurar. Eu acredito num Deus que restaura casamento, mesmo porque ele restaurou o meu. E eu cheguei no propósito com a minha esposa, vamos buscar ajuda. A que tipo de ajuda essa pessoa tem que procurar? Primeira coisa, Deus, né? Vocês ali buscarem se manter sempre
buscando a Deus, buscando a palavra, mas Ana, meu marido não busca a Deus, porque a gente também, no caso de vocês, os dois buscam, mas tem muitos casos que só uma das partes que buscam Deus e a outra parte não. E aí essa outra parte é joelho no chão e ela demonstrar esse Deus para outra pessoa, sabe? Então, assim, é quase um amor sacrificial mesmo. Hoje em dia se fala muito de, como chama isso, de casal, conselho de casal, Terapia de casal. Terapia de casal, isso, E aí que eu ia chegar. Por quê? Primeira coisa é você buscar a Deus, sabe? É orar, é guardar a sua casa, sabe? E se os dois puderem, melhor ainda. Se não, se só um buscar a Deus, então um entra na guerra. Tem um filme que chama O Quarto de Guerra, eu não sei quem já assistiu, que conta exatamente essa história. O marido começou a trair a esposa, o marido saía de casa e a esposa não sabia o que fazia. A mãe dela falou, entra pro teu quarto e ora. Você vai vencer qualquer batalha de joelhos no chão. Não é na força do seu braço. E o filme chama O Quarto de Guerra, porque ela entra num quarto e ali, toda madrugada, ela bota o joelho no chão e ela ora. E realmente o casamento dela foi restaurado. O marido dela voltou para casa, mudado, pediu perdão. É um filme lindo que você mostra o poder de uma oração. O poder de joelhos no chão e o quanto o inimigo quer destruir as famílias. A nossa guerra aqui não é contra pessoas. A gente fica achando que é contra. É quando eu tô brigando, quando a gente vai brigar, discute com o marido, você tem que olhar para ele e falar assim, minha guerra não é com ele. Sabe? Existe alguém aqui querendo interferir nesse casamento para a gente poder dar errado. Eu preciso orar, vamos jejuar. Eu e ele estamos no mesmo time. Nós somos um casal, nós estamos jogando no mesmo campo, nós vamos fazer gol no mesmo lugar. Nós não somos adversários. E aí coloca Deus em primeiro lugar e busca casais que estão vivendo o que vocês querem viver. A ambiência, né? Ambiência. Mudar a ambiência, começar a seguir casais que falam aquilo que vocês acreditam e entrar numa terapia de casal também, sabe? Uma pessoa ali que vai auxiliar vocês com indicação, que é cristã também, que vai trazer os princípios para a família. Ana, pegando aí, eu acho que já a gente vai caminhando já para o final já. Porque a gente já falou bastante sobre matrimônio, né? Sobre feminismo. A gente ia falar sobre relacionamento, mas acabou falando sobre autoconhecimento, né? Porque tudo que a gente falou aqui foi sobre autoconhecimento. Só que essa eu acho que é a base. Por quê? Porque o casamento começa a não dar certo porque as pessoas não querem amadurecer. Falta claridade. Falta autoconhecimento. Falta claridade então, em que você é. Então você começa a descontar no outro aquilo que você tem que tratar em você. Mas aí também foi bom, porque nós já pegamos o gancho dos próximos passos para Barcelona. E aqui eu acho que é o melhor momento para a gente já lançar aí um dia para a gente fazer aqui uma reunião de matrimônios. Entendeu? Caraca, que ideia maravilhosa, velho. Porque aí a gente já vai lançar, você vem com o pessoal, casais, né? só de casal. De autoconhecimento, ou vai os dois? Os dois. É porque a gente juntos. pode fazer uma imersão, né? Entre casais que queiram estar com a Ana, né? Aproveitando aí, o Ellen. E a gente faz uma imersão aí num local onde que vai só os casais e a gente vai tratar desses temas, tentar ajudar e nos ajudar. Nós precisamos dessa clareza, sabe, de consciência. Eu preciso adquirir consciência. Só de você adquirir consciência, metade do caminho está andado já. Só de você saber, sabe, que tem algo em mim que tem que ser tratado e o que tem que ser tratado já começou a ser tratado. Porque já trouxe luz. Tirou da escuridão e colocou luz. Então já começou. E aí você vai, a partir do que a vida te trouxer, você vai começar a enfrentar esses desafios. E vai amadurecendo, e vai rompendo, e vai crescendo, e vai se tornando mais forte. As pessoas mais fortes que eu conheço são aquelas que passaram as maiores dores. Elas enfrentaram as suas dores. E aí elas se fortaleceram emocionalmente. Top. Casca grossa. Né? É isso aí. Ô pessoal, vocês acompanhem aí a Ana, acompanhem a Só Vai. Porque em breve nós já vamos colocar a data, local, aí o link de inscrição e vamos fazer aí E se prepara que nós vamos passar o rolo compressor. Tem que ser. Mas vai resolver. Vai resolver. Isso aqui só foi uma gota d'água. Não, foi brutal. Foi uma conversa. Eu tava falando com ela agora, quando você levou sua filha. Cara, nós fizemos muitos episódios, muitos programas, conversando com muitas pessoas diferentes, mas esse aqui, cara, foi algo que realmente ele entra lá dentro. Ele até mexe um pouco com o ego também. Você sai até um pouco mais pequeno. Traz clareza. E a gente consegue olhar a nossa humanidade. É isso aí que você falou. A gente enxerga o quanto pequeno nós somos e o quanto nós precisamos, sabe, de cura, assim. Um dos maiores problemas da humanidade é a soberba.
É a soberba, a prepotência, o orgulho. Por isso que quanto mais, aquela frase, quanto mais eu sei que eu não sei nada. E quanto verdade. mais eu cresço, mais eu sei que eu preciso, sabe assim, que eu sou um grãozinho de areia num oceano. É isso E aí aí. a gente vem com essa humildade, sabe? Com essa. Baixa a guarda e fala: peraí, eu sou tão ruim quanto todo mundo e eu preciso me curar também. Eu preciso me tratar também. É isso. Isso aí, É verdade. Douglinho, tu manda. Nada, a gente agradece, Ana, pela sua presença aqui. Verdade que a gente falou pouco sobre o evento, né, mas era importante. Esse tema, acho que o pessoal que assiste aí vai interessar muito. Porque as E pessoas elas estão casadas, adultos casados, corpos de adultos, mas com um comportamento de criança, criança. né? Ainda muito infantis emocionalmente. Então É uma teria, mente de criança presa num corpo de adulto. são adultos que não amadureceram. E a gente fala muito, né? Ambas, a gente é homem e mulher, tá? É homem e mulher. Só que o homem hoje, ele tá muito ferido pela paternidade, né? A maioria dos homens hoje, porque a mulher, como você disse, busca ajuda. Tanto que a gente faz evento, a maioria é mulher, né? Mais da metade é mulher, parece um ou dois homens ali de gato pingado, os mais corajosos, né? Que aguentam o tranco, mas a maioria é mulher. E o homem precisa, sabe? O homem precisa. Queria aqui também desafiar vocês a levantar um movimento para homens, falar para homens, sabe? Eles precisam de um ambiente seguro para poder desabafar, para poder se curar, sabe? Para trazer. Tem um filme que chama Forja, que também nós já fala de assistimos. homens. Bom demais. Que fala para homens. Por quê? Porque os homens precisam. As mulheres têm muitos movimentos. as Na mulheres têm verdade, Ana, muitas a coisas. gente aqui em Barcelona, aqui, o Douglinhas, ele começou um grupinho disso aí e tá começando a crescer. Só que esses homens são muito bundão. Ô, esses homens dá vontade de. É que não tem como entrar no celular, dá uns tapas na cara deles, mas. É isso que que tá raiva que dá, precisando. Não velho. fala, não. Vocês que falaram, não fui eu, não, viu, gente? Mas as mulheres me falam, os homens estão muito E foi toda a bananas. raiz desse Os homens fumo. estão muito. Aqui, a maioria das mulheres, a reclamação delas é essa. E eu queria fazer aqui um adendo muito especial, cara. O Douglinhas aqui tem um papel muito importante em relação a isso, porque quem começou ele Exatamente. aqui, quem começou isso aqui foi ele, cara. E firma Mas o é na corpo, dor. porque o inimigo não quer que isso aconteça, tá? Sabe por quê? Porque o sucesso de uma casa depende do homem. O homem é o cabeça. O homem é o líder. Então, imagina um corpo sem a cabeça. É verdade. Imagina a mulher que querendo dar conta se a cabeça não tem direção, se ela não tem um norte. Então o inimigo ataca o homem, de atacar a cabeça dessa casa. Quanto mais másculo o homem é, mais feminina a mulher se torna. Cara. Exatamente. E aí E másculo, perdão te cortar, mas quando eu falo de másculo, não me refiro a músculo, não me refiro a briga, não, refiro o cara que bate a bola no peito e fala, ei, essa comigo. responsabilidade é Eu minha. resolvo. que Você tem tá compromisso. sofrendo? Relaxa aí. Eu saio da Eu porta dou pra conta. fora e resolvo a E treta. aqui, pra gente poder terminar, o que o homem espera de uma mulher? Paz. O que a mulher espera de um homem? Segurança. Se o homem der segurança, você quer ter uma mulher maravilhosa do seu lado? Você quer ter uma mulher princesa do seu lado? Dê segurança pra ela. Como que o homem dá segurança pra mulher? E a segurança que o homem precisa... Boa pergunta. Aqui, a segurança que o homem precisa para a mulher não é uma segurança só de provisão. É por de isso. Dinheiro. Não, mas sabe? é por isso que eu te perguntei, porque é o seguinte, na cabeça Todo mundo minha, acha que é não, sobre minha dinheiro. e de todo mundo, porque já chegou um tempo. Eu vou falar uma Qual coisa. que é essa segurança que a mulher busca? Eu Qual- falo como uma pode coisa ser? séria pra você, cara. Na minha cabeça, ainda é isso. Segurança provisão, né? econômica. É isso mesmo? Não é isso Não é mesmo? só isso. Então bora lá. Não, é Você isso revela. também. Nós ia acabar, mas não acaba não. A gente quer acabar. É 3 dias de podcast. Isso também, tá? Tem a provisão financeira, né? Que é o provedor da sua casa. Mas a mulher, ela pensa o seguinte: o cérebro de uma mulher, quando a mulher está pensando na sua sobrevivência, na sua segurança, segurança física também, segurança emocional, segurança financeira, ela gasta muita energia. A mulher, quando ela está nessa função de sobrevivência, o cérebro dela não consegue relaxar. E uma mulher só floresce no relaxamento. Olha no ato sexual. Quem é o ativo? Quem que é o para fora? Quem que é o penetrante? É o homem. O que a mulher tem que fazer para o ato sexual acontecer? Relaxar. A mulher é para dentro. Ela tem que estar relaxada, ela tem que entregar. E a mulher, para ela ser mulher, para ela entregar o melhor dela para o mundo, para o marido, nesse caso, ela precisa estar relaxada. E uma mulher que está preocupada com a sobrevivência em todos os âmbitos, física, uma mulher, por exemplo, que não tem um homem que dá segurança física, um homem que a protege, segurança mesmo, assim, de olhar seu quarto, a casa está trancada, olhar se a porta trancada, na hora de sair, ele está preocupado com o que vai levar, com a roupa, com a blusa de frio, com não sei o quê. O homem que permita que essa mulher relaxa.
Eu falo muito pro meu marido, eu vou sair com o L, gente, é a melhor coisa do mundo, porque eu não me preocupo com nada. Eu vou deitar, o L bota os meus dois celulares para carregar. Na hora que eu chego para deitar, o copo de água do lado da minha cama, ele se preocupa, eu tenho segurança perto dele. Eu sei que se eu tô com ele, eu posso relaxar o meu cérebro. Eu posso descansar. Eu nem levo cartão, não levo dinheiro, não levo nem bolsa. Eu sei que tá tudo com ele. Deixa eu fazer só um adendo aqui. Você crucificou o L faz uns 10 minutos atrás, agora você colocou ele, lá em cima agora, hein? Não, mas assim, deu até um sorriso ali, tá até contente agora. Não, mas é porque... Você também não vale nada. Não, mas quando eu comecei com o meu casamento, eu conto a minha história do começo, não que eu crucifico ele, mas eu conto a realidade. Por quê? Porque a gente passou por muitos problemas para ser quem nós somos hoje. Melhorou. Hoje nós estamos na melhor fase do nosso casamento. Hoje nós estamos no nosso melhor momento, mas nós estamos há 21 anos casados. Eu não estou falando de casamento de 5 anos, 10 anos, são 21 anos. Então nós passamos por tudo que vocês podem imaginar nesse casamento. Por tudo, assim, muito perdão, muita renúncia, muito sacrifício, para ter a consciência que nós temos hoje. E provavelmente esse é o caminho de basicamente todas as relações, Todo né? mundo, é um processo. Por isso que a gente fala sobre isso. Por quê? Porque não tem receita de bolo, entende? Tem que passar pelo processo. Não há casamentos perfeitos, né? Tem casamento real, de verdade. Então, essa segurança que o homem precisa. Segurança me física. retratei agora, hein? Segurança física, segurança emocional. Eu estava contando para eles, a gente estava jantando esses dias, né? Eu falei, gente, tem muitos homens que têm muito orgulho e eles não entendem que quando a mulher está nervosa, quando a mulher está estressada, cansada, a única coisa que ela precisa é de um abraço. É de deitar no peito daquele homem e se sentir segura. Ela está no modo de sobrevivência. E naquele momento, o que o homem faz? O homem vira as costas. O homem grita mais, o homem fica nervoso, sai de perto. Mas e se o homem abraça e ela dessa porrada? Se você abraçar e ela continuar batendo, você fala assim pra ela, escuta aqui, eu posso falar isso de mim. Eu era essa mulher nervosa. Quando ela me abraçava, eu derretia. Faz isso, depois você me conta, a mulher vai te dar soco. Não tô falando de mim, não. Tô falando que acontece aí. Não quero, você entregou. Não, mas isso é Corta. sério. Se você chegar, se um homem chegar, na hora que a mulher tá estressada, cansada, nervosa, e um homem chegar e abraçar ela, dar um beijo nela e falar assim, eu tô aqui, pode descansar, eu suporto, eu tô com você, não se preocupa, eu tô aqui do seu lado, vem pro meu peito. Gente, a mulher desmancha. Eu quero que você me conta qual mulher que vai continuar dando soco nele. Depois que o homem dá essa segurança, porque é isso que a mulher precisa. É só isso que nós precisamos. A única coisa que a mulher precisa é de segurança, para ela poder relaxar e ela se sentir segura do lado daquele homem. Segurança, igual eu falei, física, segurança emocional. Na hora que a mulher tem fases. A mulher vai ter dia que ela vai estar sorrindo, feliz, tem dia que ela vai estar estressada, nervosa, cansada, TPM. O homem não aguentaria ficar uma semana no corpo de uma mulher. Mas eu vou falar aqui do lado do homem também, mano. Isso aí eu acho que é a Mas maior treta que o homem pode ter dentro do relacionamento. Mas ele não sabe o que ele faz, fica desesperado, velho. É porque o homem... acorda feliz, vai almoçar triste, vai dormir com raiva, vai ser como, o que eu faço, velho? Mas é por isso. Não tem como. A mulher, ela é de fases, ela é assim mesmo. O homem não conseguir. Tem algum remédio que a gente pode tomar para ajudar aí nesse negócio? Eu posso fazer uma pergunta aqui? Entramos um pouco no... Abraço, amor, atenção. Posso? Valide o sentimento da sua esposa. Não fala que ela tá louca. Não fala que ela tá louca, que ela tá doida. Escute a sua esposa. Valide o que ela tá sentindo. Abrace, sabe por quê? Porque você é a parte mais forte. Ela é a parte mais frágil. Ela passa por coisas que vocês nunca vão passar na vida. Se vocês falarem, porque vocês não estão no meu corpo, vocês têm que dar conta do tranco mesmo. O mundo foi feito para vocês. Deus criou vocês para poder dar conta da guerra. E não criou ela. Por quê? Porque ela é geradora de vida. Ela tem útero, a mulher menstrua, a mulher tem cólica. Vocês nunca vão conseguir entender o que se passa dentro de uma mulher. E ela, na Bíblia está escrito, é a parte mais frágil. Então, sejam fortes. Dá conta do tranco. Abraça. Mas eu não estou dando conta, eu não estou com vontade. Homem tem que ter vontade, não. Quem tem que ter sentimento e emoção e sensibilidade é a mulher. Homem não tem que ser sensível, homem tem que dar conta. Vocês são fortes por causa disso. Agora posso aqui fazer, já que estamos nesse tema, eu vou entrar num tema talvez assim um pouco mais delicado, sensível, mas eu acho que tem tudo a ver com o papo e não tem como fugir dele. O mais polêmico. De acabar, então, resolveu não acabar mais. Vai mais 2 horas de podcast. Tocamos esse tema. Não quero acabar, não. Bora então. Toca mais coisa.
Onde entra o sexo pra apaziguar toda essa treta aí? Ou seja, eu não tô falando que o sexo tem que ser uma arma de paz. Não me refiro a isso. Mas eu me refiro a onde entra o sexo em todo esse bolo, cara. O sexo, ele é primordial no casamento. Primordial, é intimidade. Eu falo que existem 7 pilares de um casamento e um dos pilares é a sexualidade, é o sexo. É a intimidade do casal, é esse momento do olho no olho, é esse momento da entrega, desse abraço. Só que o homem tem que entender, eu sei que o sexo é mais importante para o homem do que para a mulher. E o homem sente mais falta, porque é hormonal. Né? A mulher até consegue ficar um tempo. O homem, ele precisa disso mesmo. E a mulher precisa suprir o seu marido. Né? Eu casei com meu marido, eu tenho que suprir ele. Só que o homem tem que entender que a mulher é receptiva. Ela vai entregar aquilo que ela recebe. Pensa como se fosse uma flor. Para o homem, o sexo acontece à noite. Para a mulher, ele começa de manhã no bom dia. Se o homem quer realmente uma mulher que está disposta, disponível, amorosa, cheirosa, linda, né, para poder ter uma noite maravilhosa com ele, ele tem que construir isso. Porque a mulher não é um robô. A mulher, ela tem, o masculino é o cérebro, o feminino é o coração. O masculino é o racional, o feminino é a emoção. Mulher é emotiva. Se você acordar e dar um bom dia para essa mulher, dar um abraço, mandar uma mensagem durante o dia, falando, hoje tenho, eu tô com saudade, elogia, nossa amor, você tá linda hoje, viu? Hoje você tá mais bonito que todos os dias. Começa a cultivar isso. Agora, o homem não abraça, não beija, não elogia, não dá flores, não dá presente, não dá abraço, não dá segurança. Chega à noite e quer ir para a cama com a mulher. Sabe, a mulher não consegue ser esse robô. Ela não consegue ser essa pessoa que ela tem horas que talvez ela até quer ser, mas ela não dá conta. Ela precisa ser regada. Pensa a mulher como um jardim, que tem que ser regado todos os dias, sabe? Assim, cuidado. E ela, gente, o homem, ele pode ter a melhor mulher que ele quiser do lado dele. Por quê? O humor de uma casa depende da mulher, mas o humor da mulher depende do homem. O masculino até cede o feminino. Ou seja, nós sempre caímos na responsabilidade do homem. Sempre. Quando Eva pecou, Deus chamou a atenção de quem? Do homem. A responsabilidade era Quem dele. veio primeiro, o homem ou a mulher? Mas aí tá bom. A responsabilidade sempre vai cair em cima de você. Mas a responsabilidade era do homem. Se o homem não trata bem a sua esposa, na Bíblia está escrito, Deus nem ouve as suas orações. A responsabilidade era do homem. Mas por que o inimigo atacou a mulher? Porque a mulher é influenciadora. Porque sabia que ela poderia influenciar o homem. E onde é que tá o miserável do Adão? Nossa, que a gente encontrar com esse cara no céu vai dar tanta porrada nele. Oh, meu Deus, ainda bem que veio Jesus, né, para nos redimir. Mas a mulher, ela é influenciadora nata. Né? Ela vai influenciar. Ela influencia o meio que ela está, o ambiente porque que ela está. eles falam, isso não é Bíblia, mas Por fala. isso que a mulher, aqui eu vou também... O homem é a cabeça da casa, mas a mulher é o pescoço. Mas vou puxar um pouquinho também aqui para as mulheres, porque... Assim, né, puxar a orelha das mulheres, para não achar que é só... Porque você tá falando... Obrigado. A mulher, ela precisa de se verticalizar, tá? Porque a mulher, o feminino é a luz, o masculino é a luz, o masculino é o sol, o feminino é a lua, o feminino é a escuridão. Então, a mulher carrega a escuridão nela. Se a mulher não se verticaliza, se a mulher não tem a direção do alto de Deus, ela vai viver na sua escuridão. Então, ela vai levar para o caos. A mulher sabe, edifica, a tola destrói. Porque é a mulher que verticaliza o homem. É a mulher que leva, e que muitas vezes a mulher leva esse homem para Deus. Como ela pode levar esse homem para o inferno? A mulher, ela pode enaltecer o homem, como ela pode destruir, se ela quiser. O poder está na mão dela, porque ela é influenciadora. Por isso que a mulher, ela precisa de Deus. Ela necessita desse masculino, que é Deus. Ela tem que se verticalizar e olhar para o alto. Se ela não olha para o alto, ela vai inclinar as vontades dela para os seus próprios prazeres. Olha Eva. Eva olhou para o seu próprio instinto. Toda vez que uma mulher olha para o teu próprio instinto, para o próprio prazer, ela cai em pecado. Ela tem que estar aqui para servir a Deus, a vontade de Deus. Ela tem que se verticalizar. Ela tem que olhar para o alto. Se eu não tenho Deus na minha vida, eu vou ser a mulher tola. Eu vou ser essa mulher egoísta, que olha só para mim, que olha só para as minhas vontades, que não serve, que não está ali para ser um canal de vida aqui na Terra. Então, eu sempre falo com as mulheres, busque a Deus, se verticalize. Nós temos um chamado para o alto aqui na Terra. A mulher, ela precisa, ela necessita dessa verticalização, senão ela vai cair para o caos. Na verdade, eu tinha falado que sempre vai para o homem, mas eu
refaço a minha frase. Sempre acaba em Deus. É. É verdade. Mano, Tem que buscar o Senhor. E aí, e é isso, sabe? A gente falou muito aqui de homens e de mulheres, né? E eu sei que, eu falei do movimento de homens, e eu sei que nós vamos abrir aqui esse movimento de casais, que eu acho que é importantíssimo falar para casais. E também falar para mulheres separadas e para homens separados, sabe? Porque tem coisas que a gente precisa falar num ambiente só com mulheres e coisas que vocês têm que falar no ambiente só para os homens, sabe? Assim, tem coisas que vocês têm que conversar entre vocês ali para o homem poder se abrir, para o homem poder jogar para fora as coisas que ele precisa, né? O homem, para a gente poder encerrar, o homem ele tem 2 juízes, sabiam? Na vida dele. Todo homem tem 2 juízes. O pai, que fala... Você é homem. E a mulher que fala, você é o meu homem. O primeiro juiz, que é o pai, é aquele que leva esse homem para o mundo. É aquele que dá responsabilidade para esse menino. É aquele que transforma esse menino em um homem de verdade. É o primeiro juiz e ele é o pai. É aquele que criou esse homem. Então, ele, através das responsabilidades, ele vai falar, você é capaz, você é corajoso, você é forte, vai para o mundo. Eu te dou responsabilidade para você dar conta do mundo. Então, nesse momento, esse pai transforma esse filho de menino para homem. E é onde ele corta o cordão umbilical com a mamãe. Só que tem muitos homens hoje que não tiveram esse pai. Esse pai que levou esse homem para o mundo e fez com que ele cortasse o cordão umbilical com a mamãe. Então, nós temos hoje homens no corpo adulto, mas agindo como meninos, que não cortou o cordão umbilical com a mãe ainda, porque faltou esse primeiro juiz. Faltou esse homem para poder apresentar o mundo para esse menino. Apresentar as responsabilidades, os compromissos para fazer esse menino virar um homem de verdade. Então, hoje, nós vivemos uma geração de homens fracos. Homens que não assumem compromisso, homens que não têm essa virilidade, essa masculinidade, homens que não querem ir para o mundo, homens que dividem conta, homens que querem que a mulher banque, a gente chama de princesos, né? Homens que estão ali jogando videogame o dia todo, homens que perderam essa pujança, sabe? Que perderam essa força. Por quê? Porque não tiveram esse pai na sua infância, não tiveram esse pai e estão ainda conectado com a mamãe. E não é, o cordão umbilical não é que mora com a mãe, tá? Mas é um cordão com a mamãe. Ele pode estar longe da mãe, mas ele ainda é um menino. Aí eles casam com uma mulher. Aí eles veem essa mulher como uma mãe. Aí essa mulher, ao invés de ser mulher desse homem, cuidando dele. Ela vira uma mãe. E aí é o segundo juiz, que é a mulher que fala, esse é o meu homem. E aí, por isso que os homens precisam tanto dessa cura. Porque os homens não tiveram esse pai para poder transformar eles em homem. A masculinidade, ela é transmitida. A feminilidade, ela é desenvolvida. Então, hoje eu, Ana, desenvolvo feminilidade nas mulheres. Eu trato as mulheres. E as mulheres todas que andam comigo se tornam mais femininas. E os maridos me agradecem. Eu recebi várias mensagens. Marido, minha mulher mudou, que dentro de casa, o que você está fazendo? Saiu uma mulher, voltou outra para minha casa. Por quê? Porque eu desenvolvo a feminilidade. Mas a masculinidade, ela é transmitida. Ana, não vou cortar você agora, porque agora vamos parar e vamos deixar para outro dia, que nós já estamos fazendo um IP aqui. Já tá, exatamente, virou uma imersão. Nada, te agradecer pela sua presença aqui com a gente, né? Foi de muito aproveito, tá? A gente vai falar sobre o evento em outro momento. Falar com o pessoal que a Ana vai estar aqui em Barcelona novamente. Quando, Ana? Já tem data marcada? Está previsto para outubro. Bom, acompanha que a gente vai estar anunciando. Você também, Michel? Obrigado, né, pra gente estar aqui. Nada, meu querido. Obrigado pelo convite. Foi top. E nada, pessoal. Queremos agradecer a presença de vocês e até o próximo Só Vai Podcast.